Rádio Grilo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19996984579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo é o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19997948665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 99770 7103. A assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade e companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Vai começar Jornada Esportiva da Grilo. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Grilo. Gol de placa! A rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Grilo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa.
Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Um ótimo dia para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Um ótimo dia para você, amigo internauta que curte o canal do Grigo no YouTube. No ar, mais uma jornada esportiva. Ah, é dela. Jornada esportiva da Grigo. Hoje aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É Campeonato Brasileiro, é a 10ª rodada da Série C. Você vai curtir aqui conosco Guarani e Caxias. E lógico, a sua participação é especialíssima conosco. Você é simplesmente a nossa razão, a Rádio Grigo, que é a rádio dos amigos. Legal demais, começando essa jornada esportiva da Grigo. E lógico, né? Vou girar esse timaço da Grigo hoje, lá no gramado. Mais uma vez essa participação especialíssima. Agradecer demais à Rádio Central de Campinas, que liberou ele, hein? Hoje é comentarista de peso aqui. Estamos falando dele. Fernando César, a voz do gol. Fernando César, Opa. Um ótimo dia para você, Fernando. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva da Grigo, Fernando. Fala, Grigo. Grande abraço a você, ao Vagnão, a todos que estão curtindo essa grande jornada da Rádio Grigo. Estamos aqui, né? Gostei do comentarista de peso. Essa é uma beleza, hein? A balança agradece. Beleza, estamos aqui no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. O público muito pequeno. A gente esperava um público mais forte, né? Muito mais gente, até pelo horário, antecipação para as 11 da manhã, para dar tempo depois do pessoal esquentar para o Jogo do Brasil, ligar a churrasqueira, colocar aquele carvãozinho, comer aquela carinha, mas por enquanto o público diminuto aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E o Guarani em fase final de aquecimento, mesmo acontecendo com o Caxias no bonito gramado, um tapete do Brinco de Ouro, apesar das chuvas da madrugada, né? Choveu bastante em Campinas. Neste momento o tempo está mais firme, um ventinho aqui embaixo, mas está legal para praticar o futebol. E o Guarani em busca da vitória para manutenção da liderança nesta C. E o Caxias buscando a sua primeira vitória como visitante. Ainda não venceu fora do Estádio Centenário. Foram 2 derrotas e 3 empates. Promessa de um jogo quente aqui no Brinco, Grigo. Tá aí, Fernando César trazendo os primeiros destaques de Guarani e Caxias. E aqui do meu ladinho, para você que está curtindo no canal do Grigo no YouTube, tá aqui do meu ladinho, presença de sempre ilustre do nosso grande presidente. Eu estou falando dele. Wagner Ferreira. Wagner Ferreira, ótimo dia para você também. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva da Grigo. Hoje, Guarani e Caxias, Wagner. Muito boa tarde, aliás, bom dia, né? Acostumado a falar boa tarde e boa noite. Muito bom dia para você, Anderson, para o nosso trepidante hoje. O repórter da Grigo é o Fernando César. E para você, internauta que está acostumado com as jornadas esportivas aqui da Web Rádio Grigo. É um jogo diferente, né? Um jogo na parte da manhã. Amanhã teremos um outro jogo na parte da manhã, só que fora de casa, né? A Ponte vai jogar fora de casa, na parte da manhã também. E o Guarani, segundo informações, está acostumado a treinar neste horário aqui. Inclusive, essa semana toda treinou com mais propriedade para enfrentar o Caxias neste horário. Um sabadão, às 11 da manhã. Eu não sei se foi um bom negócio alterar. Para muita gente, eu ouvi alguns entendendo que às 4 seria interessante o jogo. Daria muito tempo de chegar em casa para ver o Jogo do Brasil. Mas hoje já está definido, então vamos jogar e fim de papo. E o Guarani precisa realmente fazer o seu papel de líder do campeonato. Joga em casa, liderança absoluta. Enquanto que o Caxias não faz uma má campanha não, como disse aí o Fernando. O Caxias está invicto lá no Centenário, mas fora de casa não ganhou nenhuma hoje ainda. E hoje vai tentar alguma coisa aí diante do Guarani, sabendo das dificuldades. O Guarani está com o time encaixado, sabe o que fazer, de acordo com aquilo determinado pela comissão técnica, pelo Hélio Cizenando, que me parece encontrou o time ideal. Ele tem algumas dúvidas aí, às vezes nas laterais, né? Entre Rian e Ian,
ou do outro lado lá, o Renan ou o Emerson Barbosa. Enfim, pelos treinamentos da semana, ele preferiu o Rian pela direita e o Renan pela esquerda. E nas demais posições, o time que o torcedor do Guarani já sabe de cor, inclusive com o seu ponto alto meio campo, né? Com o William, o Carlos Eduardo e o João Paulo, e mais o Isaac, fazendo uma meia água ali pelo lado esquerdo, e também é um jogador útil. Mas sabemos lá, né? O que o Isaac pode aprontar? Tem jogo que ele destrói, tem outro que ele destrói a paciência do torcedor. Então, vamos ver qual é a opção hoje do Isaac dessa partida contra o Caxias. É um jogo difícil, hein? O Marcelo Cabo estudou bastante o time do Guarani, sabe dos defeitos que o Guarani apresenta e sabe também das suas virtudes. E vem com um time aí, basicamente, que vem jogando. Ele tinha algumas dúvidas no time, por exemplo, o Matheus Anjos poderia ser até reserva, mas está machucado, não veio para Campinas. Tem alguns jogadores interessantes, tem o Felipe Albuquerque, lateral que passou pela ponte, a gente conhece muito bem. Tem esse Maurício, que passou pelo Guarani em 2016, passou pelo Brusque também. Tem o Vitor Feijão, é um jogador de beirada, que já passou pelo Guarani em 2019. Então é um time que pode dar trabalho. Time que marcou 9 gols, sofreu 6, tem 3 gols de saldo. O que significa isso? É um time que toma poucos gols. Não faz muito também, né? Mas toma pouco. Então é um time, vamos dizer, equilibrado. Esse time do Marcelo Cabo, que também passou pelo Guarani. Passou aqui numa época que tinha o Anselmo Ramon, tinha quem mais? Tinha o Rafael Longini, o próprio Marcelo Gardinho, o Lennon, lateral direito. Então não é esse time que o Marcelo dirigia quando esteve aqui no Guarani. Enfim, Anderson, Fernando, amigos da Web Rádio Grigo, esta perspectiva do que podem fazer Guarani e Caxias, como disse o Fernando. A expectativa de um bom jogo, público pequeno, mas temperatura para jogar bola está excelente. Agora, o torcedor realmente está um pouquinho frio, né, Anderson? Tá. E eu tirei minha blusa, agora o narrador também tá. Ô, Grego, mas aqui embaixo, com o mormaço, tá até esquentando um pouquinho. Com a blusa a gente sente um pouco de calor, mas se tirar a blusa, aí passa frio. Então vamos do jeito que dá aqui. Exatamente. E eu tirei a blusa, então frio está passando o narrador nesse momento. Mas o jogo vai te esquentar, vai ser um jogo quente. Exatamente. Mandar um abração pro Celso Fittipaldi, tá aqui, ó, mandando já um bom dia, uma ótima transmissão. Valeu demais. Vocês que estão participando, mande a sua mensagem também, deixe seu like e agradecer sempre os nossos parceiraços, o Clube Concórdia de Campinas, a Prado Consórcio e Consórcio de Seguros, né? A Eletrolar, tudo em hidráulica e elétrica é lá na Eletrolar, hein? Biguá Alimentos, a Compistar Informática, ajuda a Síndico, a Alves e Borasca Advocacia e também a Óticas Ferrari. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha, são 3 minutinhos. 3 minutinhos, a gente já volta aí sim, definitivo, com as escalações de Ponte, ou melhor, de Ponte amanhã, de Guarani, Caxias, a arbitragem do jogo e todo o primeiro tempo para você curtir as emoções junto aqui conosco na Web Rádio Grigo e no canal do Grigo. Valeu, é rapidinho e a gente já volta, não sai daí não, hein? Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo, com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática.
Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasíndico.com.br. Gestão em condomínios é com Ajuda Síndico. Você, empresário, empreendedor ou gestor, sabia que contar com uma assessoria jurídica especializada faz toda a diferença no sucesso do seu negócio? O escritório Alves e Boraski Advogados oferece soluções completas em assessoria jurídica, empresarial e trabalhista, com foco na prevenção de riscos, segurança legal e crescimento sustentável. Contratos, relações de trabalho, compliance, consultoria preventiva e defesa jurídica, tudo em um só lugar. Alves e Boraski Advogados. Experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone que também é WhatsApp 19 98102 6148 19 98102 6148. Alves e Boraski Advogados. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Eu falei, era rapidinho e foi, hein? Estamos aqui de volta agora em definitivo para esse jogaço de daqui a pouco de Guarani e Caxias. Fernando César, Guarani, Caxias, arbitragem, tudo definido, correto? Tudo pronto, tudo definido. Daqui a pouco as equipes voltam de maneira oficial com o protocolo da CBF, aquecimento no gramado já encerrado, as equipes escaladas. Por gentileza então, Fernando César, vamos lá, vamos com a escalação do técnico Hélio Cizenando, a equipe do Guarani na papeleta, por gentileza, Fernando César. Beleza, Grego. Guarani escalado pelo técnico Hélio Cizenando. Kaique França 1, Rian 22, Maurício Antônio 2, Jonathan Costa 95, Renan Castro 26, William Farias 3, Carlos Eduardo 15, Isaac 21 e João Paulo, que ocupa nesse momento a primeira colocação da Série C. 18 pontos ganhos, 9 jogos disputados, 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota. O Bugrão anotou 20 gols, tomou 7, um saldo positivo de 13, aproveitamento de 66,7%. Essa é a campanha do Guarani nesse momento na Série C. Agora, Fernando César, por gentileza, a equipe do técnico Marcelo Cabo, a equipe do Caxias. O Caxias, o Grenade Caxias do Sul, escalado pelo Cabo. Felipe Albuquerque, Ianson 3, Maurício Ribeiro 4, Roberto Garcia. 18, Ravanelli Ribeiro 19, Feijão 11, Salatiel 9, Repeteco do Caxias, Busato 1, Felipe Albuquerque 2, Ianson 3, Maurício Ribeiro 4, Roberto 6, Grigor 5, Matheus Nunes 8, Ravanelli 10,
Jonathan Ribeiro, 19. Vitor Feijão, 11. Salatiel, 9. No banco, Marcelo Dal Soler, 12. Windson, 13. Moraes, 14. Breno Santos, 15. Vitor Sá, 16. Gaspar, 17. Felipe Rangel, 18. Luiz Miguel, ex-Guarani, 7. Vitor Gabriel, 20. Marcelo Freitas, 21. E João Lucas, 22. Tá aí a escalação da equipe do Caxias. O Caxias que nesse momento ocupa a 5ª colocação da Série C. 15 pontos ganhos em 9 jogos disputados. 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O Caxias anotou 9 gols e tomou 6. Um saldo positivo de 3. Um aproveitamento de 55,6%. Esse é o aproveitamento da equipe do Caxias. Agora, Fernando César, por gentileza. A arbitragem do jogo, Fernando. A arbitragem que vem de Alagoas. Árbitro central, Márcio dos Santos Oliveira. Assistente 1, Pedro Jorge Santos Araújo. Assistente 2, Fernanda Félix da Silva. O quarto árbitro é de São Paulo, Henrique Otto Cruz. Não tem o VAR na SC. Tá aí. Escalações definidas, arbitragem também definida. As equipes nesse momento entrando no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. A equipe do Guarani hoje vai de branco, hein? Uniforme total branco, a camisa branca, shorts brancos e na realidade o meião que é o verde hoje, né? Então não é totalmente de branco. O Caxias sim, totalmente de grená. Camisas, shorts, meiões e a arbitragem, aquela camisa marca-texto, né? Aquele verde fosforescente, podemos dizer assim, a camisa e os meiões e os shorts pretos. Wagner Ferreira, tudo definido, daqui a pouquinho a bola rola para Caxias e Guarani e Caxias, Wagner. Pois é, com as atenções gerais voltadas para a Copa do Mundo, temos um jogo então, daqui a pouco aqui no Brinco de Ouro, 11 da manhã, horário marcado, entre o Guarani e o Caxias. O Guarani defendendo a liderança do campeonato, passa por um bom momento. Um time que marcou 20 gols até aqui no campeonato, tem a melhor artilharia, uma das melhores defesas do campeonato, tomou 7 gols apenas. Vai enfrentar um Caxias que também é perigoso, hein? E não perdeu ainda no seu estádio, lá no Estádio Centenário, mas fora de casa não conseguiu nenhuma vitória ainda. E vai tentar hoje. O Marcelo Cabo deu uma entrevista esta semana aí de que conhece os pontos fortes do Guarani, também sabe as deficiências do Bugre e vai tentar explorar. Evidentemente que vai encontrar uma tarefa difícil. O Guarani está com um time bem arrumadinho, sabe o que quer, um time entrosado. O Hélio Cizenando demorou um pouco para encontrar o time ideal, mas encontrou e agora é só manter. Então nós vamos ter um espetáculo, acho que interessante, que nós vamos acompanhar de perto em todas as emoções aqui na Web Rádio Grego. Temos o hino nacional brasileiro, Anderson. Vamos lá, execução do hino nacional brasileiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Rádio Grego. Rádio Grego. Rádio Grego, a rádio dos amigos.
Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Tá aí, a execução do hino nacional brasileiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Público melhorou, Fernando? Melhorou um pouquinho, Anderson, mas é aquele público tradicional de todos os jogos do Brinco de Ouro, cerca de 4.500, no máximo 5.000 torcedores. Melhorou um pouquinho sim, mas a gente esperava mais, até pelo horário do jogo. Mas esse tempo, né, chuvoso, com frio, dá aquela espantada no torcedor que prefere ficar em casa, né? Tá aí, grande Beto Maçã, tá aqui mandando uma boa transmissão pra nós, trabalhando e de olho aí no Brinco. Legal demais, Beto. Abração pra você, pra toda a galera aí da Ajuda Síndico. Wagner Ferreira, então tá aí. As equipes agora já vão fazer aquele último bate-bola ali, né? Vai fazer aquela corrente e a bola vai rolar daqui a pouquinho pra Caxias e Guarani. O Emerson, você disse, né? Já que não vem a campo, entra o Renan Castro hoje. A equipe do Guarani é muito boa. O Fernando falou, né? Que o torcedor bugrino já sabe, decora a escalação. Quando o torcedor já sabe, decora, é porque o time está indo bem, engrenou, criou um conjunto. É bom demais, né, Wagner? Quando já tem essa a escalação definida e o time aí nessa campanha que está fazendo. É bem por aí, deu liga, né? Deu liga, o torcedor abraçou a ideia e vai acompanhando o time. Agora, há algumas divergências, né? Por exemplo, o Isaac. O Guarani joga em casa, joga com meia a mais. Não poderia jogar com mais um atacante? Ele tem o Mirandinha no gol, ele tem o Luca, ele tem o Ebert. No entanto, tem dado certo, né? Com o Isaac fazendo ali uma mistura de quarto homem do meio campo. Mas deu certo, né? Justamente com o William Farias, com o Carlos Eduardo e com o João Paulo. Então, o meio campo aí realmente que é produtivo. E temos que entender que o Hélio Cizenando está agindo corretamente. Porque é time que ganha, não se mexe. Mexe nas necessidades, como é o caso aí da lateral esquerda, né? O Emerson não ganhou condições e entra o Renan Castro, fica mais ou menos do mesmo tamanho. E no banco, Wagner, uma novidade, o menino da base, o Vitinho, né? Que é lateral esquerdo, Vitor Gabriel, pela primeira vez no banco. 18 anos, ele que é aqui da cidade de Mogi-mirim, tá realmente no banco de reservas, é a opção para lateral esquerda. E do outro lado, o Rian. O Guarani não se afirmou ainda na lateral direita, né? Tem 3 ou 4 aí, mas nenhum deles ainda se firmou. Mas o Hélio tá treinando o time aí no dia a dia, entendeu que o Rian merece a chance. Vamos ver como é que ele se comporta na partida de hoje, diante de um Caxias que vem aí num 4-3-3. Tem uma defesa sólida, né? Com o Felipe, o Jansson, o Maurício e o Roberto. Meio campo também, pegador, né? O Grigor, que jogou no 15 de Piracicaba, jogou aqui no Ituano. O Matheus Nunes jogou no Santos. Esse Ravanelli, que jogou na Ponte Preta, jogou no Capivariano. Inclusive foi citado pelo Hélio Cizenando outro dia numa entrevista. E no ataque ele tem o Jonathan Ribeiro, tem o Vitor Feijão, que passou aqui pelo Guarani. E também tem o Salatiel. Salatiel é mais centroavante, né? Jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. O Vitor Feijão é mais jogador de beirada. Joga mais pela ponta esquerda. E o Jonathan Ribeiro é centroavante e joga também, às vezes, caindo pela direita. Então é um time também bem equilibrado do técnico Marcelo Cabo. Você sabe por que ele chama Marcelo Cabo, Anderson? Seria o sobrenome mesmo? Pô, acertou, hein? Aê! Dessa vez você foi bingo pra você. É Marcelo Ribeiro Cabo, o nome do técnico do Caxias, que é a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias, um time fundado em 1935 por imigrantes italianos. Por isso que o mascote do Caxias é o Beppe. Já viu falar em Beppe? Beppe? É um italiano estilizado. É uma criação de um cartunista que, entendeu, inspirou-se nesta imigração italiana em Caxias. Então o Caxias adotou esse tal de Beppe aí como a gente não tem visto muito por aí, né? Mas hoje, por exemplo, né, fora de casa, o mascote não vai, né? Exato. Mas qualquer dia a gente vai ver esse Beppe aí nas transmissões do Caxias aí pela televisão. Então é isso. Guarani preparado, o Caxias preparado, a expectativa de um bom jogo, que a arbitragem leve aí essa partida aí sem grandes problemas. Agora o tal de Wilton Sampaio lá, parece que foi advertido pela FIFA, né? Foi? Já? Pô, mas é porque um jogo, 3 cartões, teve uma Copa aí que durante toda a Copa aí tivemos 4 cartões com o árbitro apitando. Então, eu preciso ver essa matéria direito. Então, olha, ampassando aqui
aqui no Facebook e vi essa notícia aí, vou apurar para saber o que a FIFA entendeu da arbitragem do Wilton Sampaio. Tá aí. Bom, Guarani vai defender esse primeiro tempo, o gol ali do placar eletrônico. Consequentemente, a equipe do Caxias, o gol do portão de entrada aqui do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Fernando, confirma pra mim o nome do auxiliar número 2. Auxiliar 2 é a dona Fernanda Félix da Silva. Eu tinha anotado Fernando, aí eu olhei aqui uma senhorita, falei... Fernanda. É, Fernanda. Beleza, Fernando. 34 anos, gerente de academia na cidade de Caxias do Sul. Tá aí. Pontapé inicial vai ser com a equipe do Guarani. De Caxias do Sul, ela é alagoana. É alagoana, é. Desculpa, foi mal. Vai apitar o árbitro, o senhor Márcio dos Santos Oliveira. Apita o árbitro! Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E emoção não vai faltar para você nessa nossa jornada esportiva da Grigo. Guarani vem trabalhando aqui pelo setor canhoto. A bola foi lançada do Renan Castro para o Carlos Eduardo, porém para fora, lateral para a equipe do Caxias. E ficou sentindo o cotovelo ali o Felipe Albuquerque, hein, Fernando? É, já fica ali. Será que seria cera já no início do jogo? Será? É muito cedo, né? É. Aí tem, né, Felipe Albuquerque que passou na ponte, o Ravanelli passou na ponte, teve jogadores aí que passaram no Guarani também, como o Luiz Miguel do banco. Tem Vitor Feijão. Vitor Feijão, exatamente. Tá aí, tenta chegar no setor ofensivo a equipe do Caxias, mas a bola já foi recuperada pelo Guarani. Kaique França sai jogando lá pelo setor direito com o Rian. Rian mais atrás toca com o Maurício Antônio, quase perdeu, quase não, perdeu. Bola com o Ravanelli, ele toca ali, chega na jogada, o Jonathan Costa corta no peito do João Paulo, mata no peito, põe no chão, coloca a bola com o Carlos Eduardo, atrapeça ali aqui do vídeo gramado, vem descendo, adiantou demais. Felipe Albuquerque recebeu, mas já perdeu a bola. A equipe do Guarani com o Renan Castro fez o lançamento, vai bater, tira! Pra escanteio, Roberto. Tava fechando o Cachoeira. Quase que o Guarani chega no primeiro gol, Fernando. Corte providencial do Roberto, que tá com o cabelo amarelo. Se ele não faz o corte, o Cachoeira iria entrar com bola e tudo. Seria o gol do Bugre. Escanteio pro Guarani. O Carlos Eduardo tá na bola. Carlos Eduardo vai fazer a cobrança, vai colocar a bola pra dentro da grande área ali do goleirão Busato. Vai vir de pé na direita, tá autorizado. Partiu na bola, Carlos Eduardo de pé na direita, faz o lançamento para dentro da grande área, sobe a zaga, tentou complementar ali o Jonathan Costa, pegou embaixo da bola, a bola saiu em tiro de meta para o goleirão Busato, Fernando César. Zagueirou, né? Pegou na canela, a bola subiu demais, pegou o rebote, foi no susto que ele pegou, sem perigo para o goleirão Busato, que já cobra o tiro de meta 0-0. Você tá curtindo o comecinho de jogo, é Campeonato Brasileiro da Série C, a 10ª rodada. Você tá curtindo aqui na Grigo. Guarani, lá no setor defensivo, a bola tá tranquilamente com o Maurício Antônio. Já veio receber o William Farias, devolve a bola pro Maurício Antônio ali no setor defensivo, marcando de longe o Matheus Nunes. Ele faz a inversão aqui pro lado canhoto com o Renan Castro. Renan Castro mata no peito, põe no chão, faz o lançamento. Era pro João Paulo, tira o Felipe Albuquerque. Mas a bola cai no pé do William Farias. Toca com o Isaac, de primeira, joga lá na direita com o jogador que é o Rian. Rian vem caminhando, o Isaac já pediu, já recebeu o 21 do Guarani, devolve a bola com o Rian, devolve a bola com o Isaac, a marcação do Roberto em cima dele, chega Roberto, alivia para a equipe do Caxias, mas colocou no pé do Maurício Antônio. Já toca ali no círculo central com o William Farias, ele olha para um lado, tem do ladinho de o Jonathan Costa, já recebeu o zagueirão do Guarani, devolve a bola para o Maurício Antônio, do setor direito, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, põe na frente, nos pés do Matheus Nunes, sai jogando a equipe do Caxias, tentou tocar ali o Salatiel, chegou o Maurício Antônio, tira, sobe de cabeça também ali o Salatiel, sai jogando com o Jonathan Ribeiro, a equipe do Caxias toca mais atrás o Salatiel, mais atrás ainda com o Felipe Albuquerque, ficou caído o jogador ali,
o Jonathan Ribeiro, o árbitro manda levantar. E a bola tá lá com o goleirão, o Bussato. Já levantou, tá tudo legal com ele, né, Fernando? Tentou dar uma miguezinha ali. Tentou enganar a arbitragem, que não deu moral pra ele. Olha o Guarani pressionando aí. Ganha o escanteio. O Maurício Ribeiro deu uma pichotada, ele se perdeu sozinho, saiu com bola e tudo. Segundo escanteio do Guarani no jogo, Fernando. Sabe aquele zagueirão pesado, né? É o próprio. Lembra um tal de Sérgio Rafael que a gente já viu aqui em Campinas. Escanteio, Carlos Eduardo na bola. Esse Maurício é de Guarujá. Ele jogou no Guarani em 2016. Depois jogou no Brusque. Olha aí. Olha o que ele aprontou aí. Deu escanteio de graça aí pro Guarani. Mais um escanteio, mais uma vez, Carlos Eduardo levantou o braço direito ali, fez alguma sinalização. Partiu pra bola, fez o lançamento pra dentro da grande área. Tira de cabeça ali o Grigor. A bola vai sobrando com o jogador que é quem tava na bola era o Renan Castro. Bateu, explodiu na zaga, tenta sair jogando. É um bate-rebate. Tá ali o Ravanelli, tá ali também o Salatiel. Faz a ginga, friburou bonito o João Paulo, hein? Bateu da intermediária, bateu de longe, a bola passa à direita do Bussato e vai pra fora. Experimentou de longe, tava longe demais, quase que surpreende o goleirão, o João Paulo. Fernando César. Ele recuperou a bola, olhou pro gol, viu o Bussato meio que do outro lado, meio que despreparado. Bateu forte. O Bussato se recuperou, pulou, é que a bola foi pra fora, tiro de meta. Boa chance do Bugre, o Guarani de novo pressionando, olha aí. Rapaz do céu, pra saída de bola ali da equipe do Caxias é horrível. A bola tá com o Isaac, tocou nos pés do Matheus Nunes. Ele tira, tá buscando lá no setor esquerdo o Vitor Feijão, mas a bola saiu. Você notou que o Isaac tá querendo o jogo, cara? Tá querendo, tá aparecendo bem, tá tocando lá, ó. Tá bem no jogo o Isaac, por enquanto, né? Tá ele, tá lá na bola. Não vamos secar, né? Não vamos não. Toca à frente. Era a bola pro Guilherme Cachoeira, tira de qualquer maneira o zagueirão Maurício Ribeiro. Tenta chegar ali pelo setor canhoto, mas o juiz marcou uma falta. Vai amarelar pro Rian ou não? Não, só ficou na conversa, né, Fernando? Só no papo. Ó, na próxima eu dou amarelo. Agora você tá liberado. Vai pro jogo. Essa passou. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. Entre em contato através do WhatsApp 19 997 94 8665. Tá aí, a equipe sem pressa nenhuma para fazer a cobrança do Caxias. Matheus Ribeiro bate para trás para o Maurício Ribeiro. Matheus Nunes para o Matheus Ribeiro, tá aí. Bola agora tá com o zagueirão Janson. Janson devolve a bola para o Maurício Ribeiro. Do ladinho tá para receber o Matheus Nunes. Já recebeu a equipe do Caxias, vai trabalhando no setor defensivo. Tá pedindo no meio de campo ali o Grigor no ciclo central. Já recebeu, vai virando para a direita com o Janson. Janson ultrapassa ali aquele vídeo gramado, ameaçou fazer o lançamento na frente. Pede a movimentação ali. Quem recebeu foi o 19, o Jonathan Ribeiro. Vai carregando pro meio, recua mais ali no meio de campo, a equipe trabalhando com o Ravanelli, faz o lançamento na direita com o Felipe Buquerque, colocou a bola pro centro ali da grande área, tira Maurício Antônio, Matheus Nunes tenta chegar, Jonathan Costa alivia, chega o Maranhão para tentar ajudar, Roberto de cabeça, subiu, Jonathan Costa também, Matheus Nunes, sobe o Isaac, tira ali o Carlos Eduardo, tirou, tá buscando o Guilherme Cachoeira, tocou com o Maranhão, opa, eu vi falta, mas o juiz mandou continuar porque a bola tá lá com o Cachoeira, vai passar o Rian, Cachoeira faz o lançamento, subiu de cabeça, Carlos Eduardo, mas estava impedido. Não estava valendo mais nada, mas desceu bem no contra-ataque a equipe do Guarani, Fernando César. Contra-ataque de cartilha, né? Bola no meio campo, Cachoeira puxou, depois o cruzamento do Rian, Carlos Eduardo apareceu como centroavante, mas o impedimento já estava marcado e o Carlos Eduardo é baixinho, a bola foi muito alta, pegou no cucuruco dele, subiu demais, é impedimento marcado. Wagner Ferreira, estamos aí com 7 minutinhos e meio passados desse primeiro tempo. Tá gostando do jogo, Wagner? Agora ali imprimindo um ritmo veloz ao jogo, né? Não tem esse negócio de ficar cunheco. Já parte pra cima, já criou aí 2 ou 3 chances de gol. Chute do João Paulo, essa cabeçada aí que não ia valer, né, do Carlos. Mas, de qualquer maneira, já criou 2 escanteios a seu favor. Então o Guarani tá bem assentado em campo e o Caxias na dele, só desce na boa. Mas não está encontrando muita chance não no tempo em termos essa ofensivos. Zaga aí, se apertar, ela entrega, hein, professor? É, o tal negócio, né? E o Guarani sabe disso, por isso que está metendo essa pressão aí no tubo, pelo menos no comecinho do jogo. Tentava chegar o Guarani no campo de ataque, o Janson coloca a bola lá em lateral no setor defensivo, lado direito da equipe do Guarani fazendo a cobrança. Bom demais, hein? Hoje tem Copa do Mundo, hein? Hoje tem Brasil e Marrocos, você...
O torcedor brasileiro, né, tá curtindo essa, vamos dizer, preliminar de Copa do Mundo hoje aqui, né, Wagner Ferreira? Pode-se dizer que é isso ou não? É um aquecimento, né? Vamos chamar assim, porque há muita expectativa pela estreia do Brasil. Tava ouvindo a Central ontem, né, o Fernando? E os palpites aí da rapaziada, tem nego lá torcendo pro Marrocos, cara, não dá pra entender. E o Guarani vem descendo, João Paulo faz o lançamento aqui na canhota pro Renan Castro, chega a marcação do Jonathan Ribeiro, ele já colocou a bola com o Carlos Eduardo do ladinho pro João Paulo olha, faz o lançamento lá pro lado direito com o Ian, ele tá livre, leve e solto, chega o Roberto na marcação, faz o lançamento pra ninguém. A bola passa por toda a extensão da grande área, vai ficando tranquilamente com o Jonathan Ribeiro, que sai aqui caminhando pelo setor direito da equipe do Caxias. Partiu Salatiel, faz o lançamento para ele mesmo, o Jonathan Costa tá na marcação, chega do Jonathan Costa, recua com o Kaique França, sai jogando com o Maurício Antônio, toca com o Jonathan Costa, isso todo no setor defensivo da equipe bugrina. Veio buscar o William Farias, toca com o Renan Castro, a marcação em cima dele é do jogador Jonathan Ribeiro, recua com o Jonathan Costa, coloca com o Carlos Eduardo chega, faz a finta em cima do Felipe Albuquerque, toca com o Renan Castro, recua lá atrás, sai jogando, é aplaudido, hein? Toca com o Maurício Antônio com o Rian, recua a bola com o Maurício Antônio ali perto da grande área no setor defensivo do Guarani. Você tá curtindo Jornada Esportiva da Grigo, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vai deixando o seu like aí, daqui a pouco eu leio as mensagens no canal do Grigo. É bom demais ter você conosco nessa Jornada Esportiva da Grigo. Guarani tá ali ainda no setor defensivo, agora sim ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. O Rian tentou fazer o lançamento, a bola bate no Isaac, sobra com o William Farias, vira aqui no setor canhoto, bola com o Renan Castro, tá sozinho, faz o domínio, tá abrindo o Carlos Eduardo, ele prefere tocar com o João Paulo, a marcação em cima do João Paulo é do jogador o Matheus Nunes, o Isaac veio buscar aqui, faz a finta, olha para um lado, olha para o outro, tá pedindo pro Renan Castro partir, ele ainda, ele olha, toca do ladinho com o Carlos Eduardo toca com o Renan Castro, que toque esquisito do Renan Castro. O Isaac nem com turbo ali conseguiria pegar esse passe do Renan Castro, Fernando César. Errou, né? Erro primário do Renan Castro, deu a bola de graça para lateral ali, o Felipe Albuquerque, sem nenhuma pressa, vai para a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. E o Guarani vem de novo, bola com o Isaac, ele já joga ali no círculo central com o Rian, faz o domínio, tá sozinho ali, o Guilherme Cachoeira tá fazendo o movimento para tocar pro Isaac, foi isso que ele fez. O Isaac faz enfiada pro Cachoeira, faz a finta no Roberto, bateu pro gol, Busato! Ele fez a defesa, soltou, o Maranhão estava em cima da jogada, segurou de novo em 2 tempos. Guarani chega mais uma vez com perigo, Fernando César. E o Cachoeira, né, pedindo o jogo, tendo confiança, fez o corte no zagueiro e bateu cruzado. Goleirão Busato, hein, não sei não, hein. Soltou, defesa em 2 tempos. Se o rebote é um pouquinho mais longo, o Maranhão meteria a bola para o fundo da rede, mas o Guarani quase fez o primeiro. Tenta sair jogando agora no setor defensivo, chegou, falta anotada em cima do Renan Castro, tá caído bem ali na linha lateral do setor defensivo lá do canhoto, Fernando. A falta marcada, né, os jogadores do Caxias reclamam bastante, mas aconteceu, camisa 19, o Jonathan Ribeiro fez a falta em cima do Renan, que continua caído, hein, Renan que hoje é o substituto do Emerson, que tá vetado pelo DM. O Fernando tava dizendo do goleiro Busato. Ele é alto pra caramba, tem 1,90 m, se não tiver mais. E veio da base do Grêmio, né? Jogou no Ituano, jogou no SKA da Bulgária. Então é experiente, mas bola rasteira, acho que vai, ele aceita, hein? E tenta chegar o Guarani, mais uma vez no setor ofensivo, chegou na marcação ali o zagueirão, o Maurício Ribeiro, recuou pra ele, o Busato, o Cachoeira chegou, fez a falta. Fez a falta o Cachoeira em cima do Busato, que tá ali se contorcendo de dor, Fernando César. A minha frente aqui, bem na minha frente, pegou, não foi pra tudo isso, não machucou, não foi nada grave, mas teve o toque, desequilibrou o goleirão do Caxias, que agora valoriza, né? Valoriza bastante, fica caído, vai esperar o departamento médico, fazendo aquela cera danada, mas não foi pra tudo isso não, só um toque de leve, na hora do chute ele foi desequilibrado. E agora a torcida do Caxias está colocando uma faixa de falange. Tem ali um grupo de torcedores
do Caxias, marcando presença aqui no Brinco de Ouro. Já levantou, não chegou nem o médico, já ficou bom, né, Fernando? Não é nada. Olha lá, caiu de novo. É brincadeira, né? E aí veio o árbitro. Isso é pra esfriar o Guarani. Claro. Wagner Ferreira, estamos aí 13 minutos e 40. Você disse do Isaac. Realmente, o Isaac hoje bem participativo por enquanto, né? E esse último ataque do Guarani, com o Cachoeira finalizando, começou a jogada com o Isaac. Jogou nas costas do Beck, no overlapping, né? Como dizia o outro treinador conhecido. Aí o Cachoeira limpou para a esquerda e bateu pro gol. O goleiro fez aí aquela defesa. E na sequência aconteceu isso aí. O goleiro tentou sair jogando. O próprio Cachoeira impediu ali que o Busato colocasse a bola em jogo. Houve a falta. Jogadores do Caxias queriam um cartão pro... Já foi pelo menos 3 minutos nisso. Pois é, e não tô vendo movimentação no banco, não. O goleiro tá aquecendo? Tá, né? Tá aquecendo lá de colete laranja lá. É o Marcelo, né? O nome do cidadão aqui é o Marcelo Dal Soler. Deixa só Marcelo que é melhor. Vai ficar mais fácil, né, Fernando? 12, camisa 12. Tá sendo atendido ali o Busato pelo departamento médico da equipe do Caxias. Ô, Wagner Ferreira, essa partida do Guarani dá para comentar, ela estava marcada para 16 horas hoje, né? O jogo do Brasil é às 19. A diretoria conseguiu aí com a CBF passar para as 11 horas, mas tem um jogo hoje, às 16 horas na Série C, Amazonas e Anápolis. Esse não teve jeito não, ou não pediram, né? É uma questão de opinião aí, né? De cada time tem a sua preferência, talvez, dependendo do seu torcedor. Vamos aguardar então. Qual é o jogo? Anápolis? Amazonas e Anápolis. Isso. E lá vem descendo a equipe do Caxias, bola com o Jonathan Ribeiro. Recua mais atrás, o Ravanelli faz o lançamento, Salatiel matou, tentou fazer o cruzamento, bateu o Jonathan Costa, a bola passa por todo mundo, vai sobrando com o Maurício Antônio. Rapaz do céu, uma indecisão da zaga do Guarani, deu certo, vem descendo agora pelo lado canhoto o Carlos Eduardo, já pediu a bola ali, o João Paulo recebeu o 10 do Guarani, joga na frente, agora na realidade era o Ian Farias, agora o João Paulo, que finta bonita, vai bater daí, opa! Na bola. Pediu falta ali do Grigo em cima do João Paulo, segue o jogo e vem descendo, ele mesmo, o Grigo, toca do ladinho com o Salatiel, a equipe do Caxias vem descendo aqui pelo setor direito, bola com o Jonathan Ribeiro, a marcação chega do Carlos Eduardo agora, faz o break, faz a finta em cima do Carlos Eduardo, faz o lançamento para dentro da grande área nas mãos do Kaique França. Pediu falta, não foi nada, né? Nada, carrinho limpo na bola, pegou a bola, o árbitro em cima mandou seguir. E aquela em cima do João Paulo, hein? O próprio Fernando cravou que não foi nada, né, Fernando? Nada, limpo na bola. Bola tá lá com o Kaique França. Ele vai levando, ninguém chega na marcação. Agora sim, ele toca do ladinho com o Maurício Antônio. Maurício Antônio olha pra frente, faz o lançamento no círculo central. Era pro Carlos Eduardo, passa, chega o Jonathan Ribeiro. Recupera a posse de bola para o Caxias. Jonathan Ribeiro recua com o Jansson. A marcação do Maranhão chega, Matheus Nunes recua a bola com o goleirão Busato. Tá lá, dentro da grande área, agora o Maranhão vai fazer aquela pressãozinha e já joga do ladinho com o Jansson. Jansson devolve a bola pro goleirão Busato. O torcedor do Guarani não gosta, hein? Toma vaia o Busato, hein? Toma vaia. Sai jogando agora com o Matheus Nunes. Matheus Nunes recua com o zagueirão Maurício Ribeiro. Aquele lá do Guarujá. Vai tocando com o Jansson. Jansson faz de novo com o Busato. Rapaz do céu. Vem, se o Guarani apertar, ele ganha. Lambança. Exatamente. Olha lá. Fez a lambança, vai chegar Isaac. Chega, Busato! Tava demorando para entregar a paçoca. Quase que o Guarani faz o gol. Sai no contra-ataque agora a equipe do Caxias. Bola com o Ravanelli no setor direito. Vai passar o Felipe Albuquerque. Não, bateu pro gol. Segura firme, Kaique França. Você avisou, hein, Fernando? Antes do lance, tá? Eles estão louquinhos para entregar a paçoca. É mês de festa junina. Uma paçoquinha vai bem, né, Grigolito? Vai bem, né? Vai bem. Pro Caxias ia dar uma indigestão essa paçoquinha aí, viu? Sai jogando no setor defensivo o Jonathan Costa. Jonathan Costa vai trabalhando ali no setor defensivo. Toca com o Maurício Antônio. Maria Elisa Godoy Piton tá aqui conosco. Valeu demais. Olha o T10 aí também. Pra cima, Bugrão. Bom trabalho, meu amigo. Valeu demais. Ô, T10. É que eu sempre digo, né? Aqui é entretenimento. Não é, a gente nem acha que é trabalho, mas vamos lá. Segue o jogo, legal demais. Vocês que estão curtindo a nossa transmissão, deixa o like, vai compartilhando, chama aí os seus amigos, fala pra curtir conosco também. Lançamento na frente, tá buscando o Jonathan Ribeiro, chega o Jonathan Costa, coloca nos pés ali do jogador do Caxias, que é o Matheus Nunes. Matheus Nunes, a marcação do Maranhão, ele tentou tocar na frente, chegou o Maurício Antônio, a bola vai chegando
no Felipe Albuquerque, recua um pouquinho com o Ianso, já toca na direita com o Ravanelli. Ravanelli olha para o centro ali da grande área, faz o lançamento, a bola passa, vai sobrando ali com o Roberto do lado canhoto, faz o cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo. Mas o Jonathan Ribeiro não deixa a bola sair não. Ele vem aqui do lado direito, pega, já toca com o Felipe Albuquerque. O Felipe Albuquerque devolveu a bola para ninguém, né, Fernando? Exatamente, né? Continua o Guarani ali sendo pressionado, mas uma pressão que não dá em nada do Caxias. Guarani já vem para o campo de ataque. Agora uma falta do Salatiel em cima do William Farias. O árbitro em cima da jogada só marcou, a torcida pediu um cartãozinho, mas nada de cartão. Falta para o Guarani no setor defensivo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299. E o Guarani vem descendo com o Carlos Eduardo. Próximo ali, a linha da grande área, olhou, bateu pro gol, espalma, Busato sobra com o Guilherme Cachoeira, tentou fazer o cruzamento, tira a zaga. A bola sai em escanteio para o Guarani, que tirou um passo do Carlos Eduardo, Fernando César. E o Busato de novo entregou a paçoca. Acho que até o final do jogo ele vai ajudar o Guarani, né? No rebote, o Guilherme Cachoeira pegou o rebote, a zaga tirou. Vai lá o Carlos Eduardo na cobrança. Carlos Eduardo, terceiro escanteio do jogo, terceiro escanteio do Guarani e o terceiro lá pelo setor direito ofensivo da equipe bugrina. Vai autorizar a cobrança, vai fazer o levantamento para dentro da grande área. O Carlos Eduardo já está autorizado. Zagueirada do Guarani, tudo ali dentro da grande área. Ele coloca a bola para dentro da grande área, sobe, Matheus Nunes tira. A bola vai sobrando com o Rian. Rian faz o domínio, já coloca a bola com o Carlos Eduardo. Chega o Ravanelli na marcação, faz o cruzamento, a bola desviou no Ravanelli. Saiu, é mais um escanteio pro Bugrão. Fernando César. De novo ali naquele mesmo lado, de novo o Carlos Eduardo. Uma hora vai ter que acertar aí e sair o gol do Bugre. Eu acho que vai ser agora, hein? Olha lá, o Carlos Eduardo preparado para fazer o levantamento mais uma vez para dentro da grande área do goleirão Busato. Segundo o Fernando César, tá louco para entregar. Faz o lançamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Grigor. A bola vai saindo agora, saiu desse lado de cá pro lado canhoto. Quinto escanteio do Guarani na partida. E quem tá ali agora é o Renan Castro que vai para a cobrança. Renan Castro de pé na canhota, vai colocar. Tá chegando o Carlos Eduardo, é ele mesmo, ó. Deixa comigo. Passou daquele lado para esse, vai bater. Tá chegando o Carlos Eduardo aqui, vai agora o Carlos Eduardo é de perna direita, né? O Renan Castro seria de canhotinha, mas o Carlos Eduardo com a perna direita vai fazer o levantamento para dentro da grande área, já tá autorizado. Partiu para a bola, Carlos Eduardo faz o lançamento no primeiro pau, chegou, a bola vai sobrando com o Renan Castro, vai bater daí, bateu, desvia, tira Jansson. Bateu em um, bateu em outro. O Jansson não quis saber, colocou a bola em lateral, Fernando. Você já chegou a Pebolim? Parece aquele bate e rebate no Pebolim. Olha o Guarani, continua no ataque. Vem aí o latereio. Vem o latereio, Renan Castro. Não, ele colocou mais atrás com o William Farias. Olha pra dentro da grande área, tem liberdade para fazer o cruzamento. Fez o cruzamento, sobe de cabeça o Roberto. A bola vai sobrando com o Rian, faz o domínio, chega a marcação em cima dele do Vitor Feijão. O Rian vai levando a linha pra linha de fundo, vai chegando, mas a bola saiu. Colocou o passe, ele deu um toquinho a mais na bola. A bola acabou saindo do controle do Rian. É tiro de meta para a equipe do Caxias. Wagner Ferreira, 22 minutinhos jogados. Guarani continua melhor no jogo, né? Continua criando oportunidades, né? Esse menino aí, o meio campista aí, é impressionante. O Carlos Eduardo, que vitalidade que ele tem. Bate escanteio pela direita, atravessa todo o campo, bate escanteio pela esquerda, chuta para gol. Ó a lambança daqui a pouco aqui de novo. Ele gosta de viver no perigo, essa zaga da equipe do Caxias. Grandes emoções. Grandes emoções. Tenta ali, a bola com o jogador que é o Salatiel. Ele sai da grande área, toca ali do ladinho com o Ravanelli. Ravanelli esperou a passagem do Roberto, já faz o toque com o Roberto, faz o lançamento para dentro da grande área, sobe de cabeça Marício Antônio, no peito do Matheus Nunes. Recua mais atrás com o Ravanelli. Ravanelli tá sozinho, toca com o Roberto, chega a marcação do Rian em cima do Roberto, caiu, toca para frente, tocou para fora. Lateral para a equipe do Guarani, lá no lado direito, setor defensivo. Na verdade, nada em termos ofensivos, né, por parte do time do Caxias. Marcelo Cabo está tentando a primeira vitória fora de casa, está tentando no contra-ataque, numa bola parada, né, num descuido da defesa do Guarani, uma falha individual, porque em termos de organização ofensiva, ele tem apenas 2 jogadores à frente e não vai incomodar a defesa do Guarani dessa maneira.
Agora uma falta em cima do Isaac, já bateu, tá tudo legal, sai jogando o Maurício Antônio, recua dentro da grande área pro goleirão Kaique França. Ele já faz o passe aqui na canhota com o Jonathan Costa, sai jogando o Guarani no setor defensivo, já toca mais à frente com o Carlos Eduardo, a marcação do Felipe Albuquerque em cima dele, devolve a bola com o Jonathan Costa, faz o passe mais uma vez pro Carlos Eduardo. Carlos Eduardo faz o giro, devolve a bola pro Jonathan Costa, recua lá atrás para o jogador que é o Maurício Antônio. Eu aproveito para falar para você que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone 19 3227 4555. E o Guarani vem descendo, bola com o Carlos Eduardo, ameaçou, bateu de fora da área, Matheus Nunes trava a jogada. A bola vai sair em lateral ou não? Vai sair em lateral lá nos braços do Hélio Cizenando. Já bateu o Rian, toca com o Maurício Antônio. Maurício Antônio joga no círculo central com o Jonathan Costa. Ele olha de um lado, olha do outro, já faz o passe aqui na canhotinha para o Renan Castro. A marcação do Felipe Albuquerque em cima do Renan Castro. Apareceu o Carlos Eduardo, já toca com o João Paulo. A marcação dele é do Jonathan Ribeiro. Renan Castro, João Paulo, olha, tentou fazer enfiada de bola para o Isaac, já corta a equipe do Caxias, sai jogando com o Ravanelli, passa lá no setor canhoto com o Roberto, chega na marcação, William Farias devolve a bola com o Ravanelli, olha aqui, toca no círculo central com o Matheus Nunes, recua com o Jansson, a equipe do Caxias vai trabalhando bola no setor defensivo, com o Felipe Albuquerque, faz o passe para o Ravanelli, chega na marcação, William Farias, era o Matheus Nunes, o árbitro não marcou nada, marcou sim. Demorou um ano, mas marcou. Exatamente. O Matheus Nunes deu uma puxada literalmente no William Farias na frente do árbitro. Eu achei que ele ia dar sequência. Rapaz. Tá ali, já bateu a falta. Renan Castro sai jogando lá no setor defensivo com o William Farias. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa pra você o tempo e placar de jogo. Brinco de Ouro da Princesa, Série C, 10ª rodada, jogados 25 minutos e meio desse primeiro tempo, o placar está desta. O Vitor Feijão chegou na marcação, o Ian. Lateral pro Caxias, chegou com perigo, hein, Fernando? O Caxias começa a gostar do jogo, né? Aquela pressão inicial do Guarani agora não é tão forte assim, o Caxias vai um pouco pro ataque, o Kaique França já fez uma grande defesa. Já bate o Roberto, tenta buscar o Salatiel lá dentro da grande área. Rapaz, a bola sobra com o Jonathan Ribeiro, sobe de cabeça o Renan Castro, complementa ali o William Farias. O Maranhão fez o domínio, a marcação do Jansson em cima dele, sobra com o João Paulo, faz a finta em cima do Grigor, toca do ladinho, ficou caído o jogador, o Felipe Albuquerque, toca com o Rian devolve a bola com o João Paulo, no círculo central, Maurício Antônio, já joga com o William Faria, joga na canhota com o Carlos Eduardo, mata no peito, tem liberdade, chegou ali o Jonathan Ribeiro, teve que dar o break, o Carlos Eduardo, ele tocou com o Renan Castro, rapaz, quase que o Renan Castro passa batido, recua atrás com o Jonathan Costa, o Guarani todo no setor ofensivo, bola com o João Paulo com o Isaac, devolve a bola com o João Paulo, abriu lá na direita com o Rian, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, colocou, tá buscando o Maranhão, chega Jansson de cabeça, o William Farias e Mendonça segura Busato. A bola que ele não pegou legal na bola, né, o Fernando? Porque senão... pegou meio que esquisito, né, como se diz, na orelha da bola, ela quicou, ganhou velocidade, aí o goleirão Busato esperou o kick da bola e fez a defesa. E agora o Felipe Albuquerque tá ali também sentindo o lábio ali, mas é aquele famoso migué, né? Pra dar aquela esfriada no jogo. E o Busato vai brincar com a bola no pé aí, louquinho pra fazer lambança. Ô Wagner, a equipe do Caxias, é verdade, essa saída de bola, eles querem sair tocando ali, estilo Fernando Diniz, estilo, né? O tic-tac ali atrás, rapaz, o Guarani ainda vai fazer um golzinho com essa saída de bola esquisita demais do Caxias. Não tem qualidade para isso, né? Joga o simples, mas o Caxias está bem fechadinho atrás, o Guarani encontra uma certa dificuldade no campo de ataque, porque o Caxias está jogando por uma bola, essa é a grande realidade. Olha o Guarani. Olha o Guarani, João Paulo tentou enfiar a bola pro Cachoeira, chega o Jansson, na verdade era o Rian que estava descendo ali, né? Vai fazer a cobrança ele mesmo, já toca com o João Paulo, devolve a bola com o Ian, toca com o Isaac faz a finta, enfiada de bola pro Cachoeira, opa! O ruim é que não tem o VAR na Série C, né? Mas eu achei que o Cachoeira foi tocado aí, próximo a você, o Fernando César. Deve até ter tido toque, mas foi bem de leve, aí o Cachoeira deu aquela valorizada, como você disse, né? Não tem o VAR para tirar a dúvida, vale o que o árbitro marca, segue o jogo 0-0, mas eu acho que não foi nada.
Tá aí você, vai. E foi fora da área, né? Se houve alguma coisa, não foi pênalti. Mas o árbitro convicto, né? Tava perto do lance, vamos que vamos. E os suplentes do Guarani deram trabalho pro Henrique Otto Hengsterman, um nome bonito do quarto árbitro, que chegou ali e mandou todo mundo sentar. Lateral para a equipe do Caxias, já bate Roberto, tá buscando o Salatiel lá na frente, chega a marcação do Maurício Antônio. A bola sobra com o Jonathan Ribeiro nos pés do João Paulo, agradece, sai jogando na frente, a bola com o Guilherme Cachoeira, toca a bola pro Maranhão, a marcação em cima dele é do Jansson, faz a finta, invadiu a grande área, bateu pro gol, bateu cruzado, fechou, vai fazer o gol e entrou! Alegria, alegria, a galera vibrou, do Guarani, Isaac! Camisa 21! Na jogada individual do Maranhão, ele fez a finta em cima do zagueirão da equipe do Caxias, invadiu a grande área, bateu cruzado, a bola lá no segundo pau, o Isaac deu um totozinho, bem de leve na bola, matou no contrapé o goleirão Busato, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Abre o placar a equipe do Guarani. Isaac, camisa 21, quando eram jogados 30 minutos desse primeiro tempo. Torcedor bugrino, pode pular, pode cantar, pode gritar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Guarani. 1-0 pro Bugrão, Fernando César. Tava demorando e pelo que disse aí o nosso mestre Wagner Ferreira, Isaac querendo o jogo, Maranhão foi pro fundo, ele bateu pro gol, não foi cruzamento, só que a bola foi mais pro meio da área, e aí o Roberto ficou esperando o Busato, Busato ficou esperando o Roberto, o Isaac, que não tem nada a ver com isso, veio por trás e deu um toquinho na bola, ela lentamente bateu no pé da trave e foi na bochecha da rede, fazendo justiça ao que é o jogo. Guarani sai na frente, Guarani 1, Caxias 0. 1-0 pro Bugrão, tá fazendo a festa o torcedor do Guarani aqui no Brinco de Ouro. Tenta chegar a equipe do Caxias, Wagner Ferreira. Demorou, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que foi. Inventei agora isso, viu? Foi um certo contra-ataque do Guarani, né? Que a bola sobrou pro Maranhão, onde começou a jogada. E o Isaac, né, acreditando em tudo, lá no segundo pau, uma bola quase que perdida, ele meteu pro gol. Agora ele estava merecendo, essa é a grande realidade. Não era esse tipo de gol que a gente estava prevendo, em função da posse de bola do Guarani, dos escanteios criados. Enfim, o que ele está dando lá? É tiro de meta. Essa impressão de apontou a marca de pênalti, ele vai, para com isso. Mas então, o Isaac, né, como o Fernando lembrou, realmente está querendo o jogo e merece, está fazendo uma bela partida e merece o gol que fez. O Guarani sai na frente por 1-0, com 5 escanteios a seu favor, e agora o Caxias vai ter que se abrir, deve sobrar mais espaço para o Guarani ampliar a contagem. E vem de novo, lá com Cachoeira, já encostou João Paulo, devolve a bola com Cachoeira, toca a bola com William Freitas, escorregou, sobra a bola com o Salatiel, toca do ladinho com o Ravanelli, tenta sair no contra-ataque a equipe do Caxias, vem descendo aqui pelo setor direito, ultrapassa a linha que divide o gramado, o Ravanelli toca mais à frente com o Jonathan Ribeiro, vai passar o Felipe Buquerque, Renan Castro na marcação, o Jonathan Ribeiro coloca a bola para dentro da grande área, Jonathan Costa, a bola sobra com o Matheus Nunes, bateu sobre o gol do Kaique França, pegou mal na bola, por sorte do goleirão da equipe do Guarani, Fernando. A principal chance do Caxias até aqui no jogo, né? Ela sobrou ali na frente do gol, mas tinha muita gente ali para poluir a visão do Matheus Nunes e ele bateu muito mal. Bateu embaixo, a bola subiu. Apenas tiro de meta cobrado pelo Kaique. Tava no Santos esse Matheus Nunes aí. Aí agora uma falta do Grigor em cima do Carlos Eduardo, aqui no setor defensivo já bate o Renan Castro, aqui da canhota para a direita, mata no peito o Rian, coloca no chão, encostou o Isaac ao todo, gol do Guarani, hein? Já toca com o João Paulo, de calcanhar, devolve a bola com o Isaac, tem liberdade, vem descendo a equipe do Guarani de novo, chega!
O Matheus Nunes toca ali, sai jogando com o Jonathan Ribeiro. Jonathan Ribeiro para, olha, de um ladinho do outro, toca com o Felipe Albuquerque. A equipe do Caxias vai trabalhando no setor defensivo. Mandar um abração pro Elson Goulart. Bom dia, Anderson e amigos da Grigo. Parabéns por mais uma belíssima transmissão do nosso futebol campineiro. Valeu demais, o Elson. A Maria Elisa Godoy vibrou junto com o torcedor bugrino. Esse gol do Guarani. Olha lá o Busato quase entregando de novo. Sai jogando com o Ravanelli. Ravanelli toca com o Grigor. Faz o lançamento na frente com o Jonathan Ribeiro. A marcação em cima dele do Renan Castro. Mais atrás com o Ravanelli. Chega na marcação o Maranhão, hein? Chegando em cima do Ravanelli. Faz a finta. Coloca mais atrás com o Jança. Olha onde que o Busato tá ali, ó. Rapaz, se o Guarani pega essa bola, manda pro gol, é gol. Bola com o Janson. Vai trabalhando no setor defensivo a equipe do Caxias com o Maurício Ribeiro. Maurício Ribeiro com o líbero, Busato. Tá parecendo um líbero, olha lá. Toca com o Maurício Ribeiro. Maurício Ribeiro ultrapassa a linha que vídeo gramado, faz o lançamento na frente. Tá buscando o Vitor Feijão, invadiu a grande área, fez o cruzamento pra trás. Ravanelli chegou na bola, vai fazer o gol. Inacreditável, Salatiel. Pede o gol a equipe do Caxias dentro da grande área. Ele tentou dar um toquinho na bola, pegou mal demais, salva o Guarani de tomar um gol. Na grande jogada do Vitor Feijão, que foi à linha de fundo e bateu para trás. De frente, o Salatiel pegou muito mal na bola e isolou. Perde mais uma grande chance o time do Caxias, que depois que tomou o gol, parece que resolveu jogar um pouquinho, já teve 2 oportunidades. E o Guarani vem descendo, o Maranhão toca no círculo central com o Carlos Eduardo, já achou o João Paulo, a equipe do Guarani vem descendo, o João Paulo faz a finta, passou o Renan Castro aqui dentro da grande área, já bateu pro gol, a bola passa por todo mundo e sai. A esquerda do Busato em tiro de meta pro Caxias. Se o Cachoeira se joga na bola, ele poderia dar o último toque, porque o nosso glorioso Busato só olhou, a bola passou direto pela linha de fundo, tiro de meta, 1-0, o Guarani tá na frente. Wagner Ferreira, o jogo ficou mais movimentado, hein, depois do gol. O Caxias não adianta ficar se segurando, né? Ele vai ter que se abrir aí, sobra de espaço, como sobrou essa bola agora. Agora ali no ataque, o Renan, pra mim, chutou pro gol. Não é que o Cachoeira chegou atrasado ou se jogasse na bola, como disse o Fernando. Mas ele chutou pro gol, errou. Evidentemente, a bola passou de frente ao gol, saiu do outro lado. Agora ali. O árbitro marcou a falta do William Farias, porque senão o Isaac já estava saindo de frente pro goleirão Busato. Mandar um abraço aqui pro Cristiano Salvione, tá aqui conosco também o Mário Júnior. Valeu demais, Mário, valeu demais, Salvione. O Salvione tá falando que após o jogo de ontem, onde o melhor zagueiro do Brasil, que é o Gustavo Gomes, né, do Paraguai, né, da seleção paraguaia, não viu a cor da bola contra os Estados Unidos, o Brasil já pode pôr as barbas de molho. Você acha, Wagner Ferreira? Paraguai entrou em campo ontem? Não entrou. É uma surpresa, né? Muita gente apostando no Paraguai, em função dos jogadores que atuam fora do país, mas não deu, né? Não deu, tomou de 4. E eu tô falando porque a bola tá ali, ainda no círculo central, agora sim, o Guarani tenta chegar no campo de ataque, Carlos Eduardo chega, faz o lançamento, o Janson tira, o Cachoeira tentou fazer ali um chapeuzinho em cima do Matheus Nunes, não deu certo, sobra com o Roberto, sai jogando com o Ravanelli, a marcação em cima dele era do Isaac, ele toca na frente com o Roberto mais à frente com o Vitor Feijão, tem liberdade, vai chegando o William Farias na marcação, Vitor Feijão vem descendo lá pelo setor canhoto, pedalou, chega na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, dá um peixinho na bola, o Maurício Antônio tira ali o William Farias, sai jogando com o Isaac, a marcação do Matheus Nunes em cima do Isaac, toca com o Rian mais à frente com o João Paulo, recua com o Isaac de primeira pro Rian, faz o lançamento na frente, tava buscando o Cachoeira, o Janson, ou melhor, o Maurício Ribeiro, aquele do Guarujá, aquele que o Fernando César falou que é meio durão, que lembra o Sérgio Rafael, sozinho colocou a bola em lateral, né, Fernando? A zaga do Caxias é uma zaga de Série C para baixo, né? Tanto que o Guarani tá forçando bastante, já fez 1-0, criou outras oportunidades, é só forçar que vem mais. E olha o Bugre de novo. Vem o Guarani com o Renan Castro toca com o João Paulo, chega a marcação do Matheus Nunes, sobra com o Salatiel ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, faz a finta em cima do João Paulo, vira aqui na direita com o Felipe Albuquerque, tem espaço para descer o lateral da equipe do Caxias, olha para dentro da grande área, coloca, sobe Maurício Antônio, tira, complementa o Rian, mas complementou errado, colocou nos pés do Ravanelli, faz a finta, o Ravanelli coloca a bola para dentro da grande área, tira Maurício Antônio, sobra a bola com o Grigo, chega João Paulo no pé de ferro, vai sobrando com o Roberto faz o passe com o Ravanelli, a marcação do Isaac em cima dele, mais atrás toca com o Grigo vai trabalhando, a equipe do Caxias agora nesse momento todo no setor
setor ofensivo. Jansson vira aqui para a direita com Felipe Albuquerque, ele faz o domínio, chega com Carlos Eduardo. Chegou, colocou a bola em lateral para a equipe do Caxias, o Beto Teixeira, olha aí o Beto Teixeira, hoje não tá aqui não nas vitalícias, hein? Boa tarde, equipe da Grigo, torcendo pro meu bugrão aqui de Edmond, no Canadá, grande Beto, tá aí lá no Canadá, curtindo a transmissão da Grigo. Bola com o Caxias, no círculo central com ele, Maurício Ribeiro. Ele joga na canhota com o Roberto, tá aberto para receber ali o Ravanelli também, ele prefere jogar da canhota para a direita. Faz a inversão com o Felipe Albuquerque, mata no peito, põe no chão, toca com o Jonathan Ribeiro, chega a marcação em cima dele do Renan Castro, ele tentou fazer o passe pro Salatiel, chegou o William Farias, toca com o Renan Castro com o João Paulo, Jansson, fez a falta e vai amarelar ou não, Fernando? Não deu amarelo, né? Porque o Jansson já tá aqui, ó, bem aqui atrás, o árbitro gesticula bastante, mas nada de cartão, fica só na conversa, falta pro Guarani. Tá gostando da arbitragem do Márcio dos Santos Oliveira, o alagoano, Wagner? Olha, é um árbitro que economiza cartão, né? Até agora nada de cartão amarelo, o Guarani já teve ali uma chamada de atenção ali com o lateral direito, o Rian, calma aí e tal, aí não aconteceu mais nada. Agora alguns outros lances da mesma forma. Acho que ele tá bem no jogo, economiza cartões e não estraga o espetáculo. Aí, sai jogando lá na direita o Guarani com o João Paulo. João Paulo recua, a marcação do Vitor Feijão em cima dele, toca do ladinho com o Rian. Rian vai colocando aqui com o Jonathan Costa. Tem liberdade, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, toca mais na canhota com o Renan Castro. A marcação do Jonathan Ribeiro em cima dele, coloca atrás com o Jonathan Costa. Ele já achou, o Isaac devolve com o William Farias, joga no círculo central com o Rian. Rian faz o domínio, já joga com o João Paulo, tá aberto lá do lado direito. O Isaac chegou, tocou na bola, o árbitro marcou. O último toque do Grigor, lateral para a equipe do Guarani, Fernando César. Guarani segue pressionando em cima da defesa do Caxias, lateral cobrado e o Bugre ganha 1-0. O torcedor aumentou a quantidade de torcida aqui, viu, meu caro Grigo? Depois que começou o jogo, melhorou bastante o público no brinco. O pessoal acordou um pouco mais tarde, né? Esqueceu que o jogo era às 11. E o Guarani vem descendo de novo. Guilherme Cachoeira toca com o João Paulo de cabeça. O Isaac recua mais atrás com o Carlos Eduardo. Vai bater, bateu de longe, segura Busato. Mais uma vez, abre espaço, o Carlos Eduardo manda a bola pro gol, né, Fernando? Ele já percebeu que o Busato não é muito confiável, então tá testando bastante o goleirão do Caxias, que agora foi bem, não deu rebote, mas o Guarani já recuperou a bola. Tá lá, William Farias, Carlos Eduardo, Isaac, William Farias toca tudo de primeira, como se tivesse naquele aquecimento, né, naquele bobinho. Isaac tá na bola, vai jogando na direita com o Rian, devolve a bola com o Isaac, tá aparecendo o William Farias para receber no círculo central, devolve a bola com o Isaac, joga mais na frente ali com o Carlos Eduardo com o Isaac, Isaac com o Rian, joga na frente com o Cachoeira, a marcação, deu um carrinho ali o Roberto, a bola saiu, o árbitro disse que não foi nada e ainda o último toque do jogador bugrino, lateral para a equipe do Caxias, Fernando. Exatamente, pedindo falta, né? Mas não, o árbitro confirma o lateral cobrado pelo Roberto. E a equipe do Caxias vem descendo com o Salatiel. Salatiel já faz o passe para o Felipe Albuquerque aqui do lado direito. A marcação do Carlos Eduardo. Ele faz o cruzamento. O Felipe Albuquerque passa por todo mundo? Não. Saiu. Na realidade, o Rian tocou a bola de cabeça, mas a bola já tinha saído. Tiro de meta para o Kaique França, Fernando César. O Felipe Albuquerque a gente já conhece faz tempo, né? Chega à linha de fundo e mete a bola lá no placar eletrônico, totalmente descalibrado o cruzamento do camisa 2 do time do Caxias. Kaique França vai para a cobrança do tiro de meta, não tem pressa. Finalzinho do primeiro tempo, 1-0. Interessante como o torcedor conhece o jogador, né? Por exemplo, quando o Felipe Albuquerque pega na bola, uma vaia pra cima, pega no pé dele. O Ravanelli da mesma forma. Então o torcedor tá ligado, né? Que são ex-jogadores da rival. A equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque. Jansson toca de cabeça para trás. A bola vai sobrando com o Roberto. A marcação agora chega do Cachoeira. Roberto bate na frente. A bola passa, sobra com o Ravanelli no círculo central. Faz o giro, toca com o Salatiel. Salatiel faz o giro também em cima do Jonathan Costa, que coloca o pé na bola. Sai jogando com o Carlos Eduardo. Que finta! Fintou dois de uma vez o Carlos Eduardo. Toca aqui na canhota com o João Paulo. João Paulo vem descendo. Olha para dentro da grande área. Tá chegando o Jonathan Costa para tocar. Ele tocou com o Isaac. De fora da área. Bateu, a bola explode em cima do Grigor. Vai sobrando com o William Faria. Chega Salatiel na marcação, ele já faz o passe pro João Paulo. João Paulo mais atrás com o Renan Castro. Equipe do Guarani tocando bola com o Renan Castro. Renan Castro toca com o William Farias. Toca a bola com o Isaac. Isaac toca com o Carlos Eduardo. Vai tocando a equipe do Guarani ali, lá, como se estivesse no aquecimento. Tudo de primeira. Virou bobinho, né? Virou só lá.
Se eu for ficar falando pra quem tá a bola, rapaz do céu. Agora tá com o João Paulo. Tentou fazer uma jogada em cima do Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque toma a frente, tenta sair jogando, bate no João Paulo. Vai chegando ali. Por último, o João Paulo tocou na bola. Mas o árbitro tá marcando escanteio. O árbitro tá dando escanteio. Felipe Albuquerque reclama bastante. Escanteio. E quem vai lá na cobrança? O Carlos Eduardo. Ele deu escanteio mesmo, viu, Wagner? Eu achei o último toque do João Paulo, mas... Foi do João, mas o árbitro né? estava de costa, né? Tava encoberta a visão do árbitro e não tem a bandeirinha tá lá do outro lado, então escanteio. Carlos Eduardo não tem nada com isso, vai o Bugre pro ataque. Sexto escanteio, é isso mesmo, Wagner? Correto, Sexto escanteio sexto. do jogo, sexto do Guarani. Contra nenhum do Caxias. Exatamente. Vai fazer a cobrança. Mais Carlos 3. Eduardo. Mais 3. Faz o levantamento para dentro da grande área. Sobe a zaga, coloca para fora. Sétimo escanteio. Mais uma vez escanteio. Mais 3. Vamos até 48 minutos desse primeiro tempo. Já passamos dos 45. Já estamos nos acréscimos. Fernando César aí informou, né? 3 minutinhos de acréscimo. Vem Carlos Eduardo de novo. Vai colocar a bola para dentro da grande área do goleirão Busato. Tá 1-0 pro Guarani, tá autorizado, de perna direita, coloca a bola, bate fechado, tira a zaga. Vai sobrando lá no setor direito com o João Paulo, ele só acompanha, deixa a bola sair, lateral pro Guarani lá no setor direito, Fernando. Agora o Guarani não tem pressa, né? Vai pressionando de uma maneira mais tranquila, esperando acabar o primeiro tempo. 1-0 Bugre, tá lá na bola o Rian. Pelo jeito vai vir o famoso latereio. O Rian toma a distância para fazer o lançamento. O Isaac se movimentou, toca do ladinho pro Isaac. Isaac devolve a bola com o Rian. Rian faz o cruzamento, a bola bate em cima do Vitor Feijão. Se sair, é escanteio. Não, tira ali na bola o Grigor. Não deixa a bola sair, não. Toca com o Vitor Feijão. Vitor Feijão devolve a bola com o Grigor. Grigor sai jogando com o Ravanelli. Ravanelli devolve a bola com o Vitor Feijão. Vitor Feijão já sai jogando com o Matheus Nunes mais atrás com o Grigor. Vai tocando a bola ali. Pergunta. O Grigor é parente do Grigo? Não é o parente do Grigor e nem é aquele cantor de pagode, né? O Grigor, que já tocava no Exalta Samba, nesses conjuntos aí. Ele jogou no 15 de Piracicaba no Ituano. Conhecido aí, o Grigor. Agora sim, sai jogando mais com tranquilidade a equipe do Caxias aqui do lado direito com o Felipe Albuquerque. Joga do lado com o Jonathan Ribeiro, faz o domínio, devolve a bola com o Felipe Albuquerque, já apareceu para receber o Ravanelli. Tocou a bola pro Jonathan Ribeiro, o Jonathan Ribeiro não foi, ficou tranquilamente com o Kaique França. A última volta do ponteirinho nesse primeiro tempo, segundo o Márcio dos Santos Oliveira, o árbitro da partida. 47 minutos passados, vamos até 48, a bola tá lá com o Kaique França ainda. Sem pressa nenhuma, agora o árbitro começou a contar lá. Começou a contar, o Kaique França bate, de perna canhota, faz o lançamento, tá buscando o Maranhão, o Ianson puxa a camisa do Maranhão, não foi nada, chega o Felipe Albuquerque, o Maranhão vai na cola do Felipe Albuquerque, toca a bola, desvia no Maranhão, sai, tiro de meta pro goleirão Busato. Wagner Ferreira, agora é a última subidinha do ponteiro, o árbitro vai terminar, ficamos no 1-0 nesse primeiro tempo. O placar é mais do que justo, né? O Guarani até merecia fazer mais um gol pelo volume de jogo, pelos escanteios conseguidos e pela própria postura do Caxias, né? Veio para jogar por uma bola, tá perdendo, agora se abre um pouquinho mais e sobra espaço para o Guarani ampliar. Então fica essa expectativa aí para o segundo tempo. Apita o árbitro, aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. 1-0 pro Guarani, Isaac colocou a bola para dentro do gol. Fernando César, o seu destaque nesse comecinho do intervalo da Grigo. A torcida do Guarani aplaude o seu time, não poderia ser diferente, um belo primeiro tempo. 1-0 acho que ficou barato, né? O Caxias só se defendeu e agora o Bugre desce aqui rapidamente os jogadores para o vestiário e a tendência é que o Cizenando não altere o time foi muito bem, enquanto isso os jogadores do Caxias rapidamente também vão para o intervalo para receber as orientações do professor Marcelo Cabo. Tá aí, intervalo da Grigo já, né, em andamento. O Cristiano Salvione só colocou aqui, né, que ele falou que o Brasil colocar as barbas de molho, ele colocou 4-2 pro Marrocos. Rapaz do céu, ganha sozinho o bolão, hein? Esse é pessimista, hein? Wagner Ferreira, aquela famosa pincelada desse primeiro tempo de 1-0 Guarani. Bem, o Caxias veio para jogar por uma bola, muito embora o seu treinador tenha dito durante a semana que vinha para tentar a primeira vitória fora de casa, mas dessa maneira vai ficar difícil, né? Time totalmente retrancado, 2 na frente, às vezes só o Salatiel, então todo mundo atrás da linha da bola,
evidentemente, não tomar para tentar fazer depois. Mas ele se deu mal, porque o Guarani veio com um volume de jogo muito grande no primeiro tempo, com o Isaac aparecendo aí como destaque na armação, o lateral direito bom também, o Rian. O Carlos Eduardo, então, um jogador fogoso, tem um preparo físico, joga na direita, joga na esquerda, cobra os escanteios, bate pro gol. Então o Guarani já ficando de olho nesse jogador aí, porque ele está emprestado, né? Então já tem que ficar de olho, porque pode pintar aí algum time grande para levar o Carlos Eduardo do Guarani. Mas enfim, primeiro tempo só deu o Guarani, só pelos escanteios, vocês têm uma ideia, são 7 contra nenhum do Caxias. Então foi um volume de jogo muito grande do Guarani. O meio-campo ali dominando, abrindo o jogo pela direita ali com o Cachoeira, pela esquerda descendo também o Renan, descendo o William Farias, que passa aqui de frente da cabine. Enfim, o Guarani teve alguns destaques individuais, a gente comenta depois dos comerciais, mas não há o que discutir. Vitória merecida do Guarani esse primeiro tempo por 1-0. Tá aí, essa pincelada, primeira análise de Wagner Ferreira nesse intervalo da Grigo. Como o Wagner falou, nós vamos dar aquela paradinha, rapidinho, hein? Vai preparando, dá para colocar, né? Agora são 11 horas e 55 minutinhos. Bom, a água do feijão já deve estar lá, né? Tá preparando tudo já pro jogo de logo mais às 7 da noite do Brasil, né? Vai lá, dá aquela tomadinha de água. Aliás, já pode abrir uma, viu? Esse horário já pode abrir uma também, né? E você já volta pro nosso intervalo da Grigo e todo o segundo tempo de Guarani 1, Caxias 0. É rapidinho e a gente já volta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis, tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19996984579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo é o Clube Concórdia. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp 1932274555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.bigualimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Você, empresário, empreendedor ou gestor, sabia que contar com uma assessoria jurídica especializada faz toda a diferença no sucesso do seu negócio? O escritório Alves e Boraski Advogados oferece soluções completas em assessoria jurídica, empresarial e trabalhista, com foco na prevenção de riscos, segurança legal e crescimento sustentável. Contratos, relações de trabalho, compliance, consultoria preventiva e defesa jurídica, tudo em um só lugar. Alves e Boraski Advogados. Experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone que também é o WhatsApp 19981026148 19981026148. Alves e Boraski Advogados.
Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com Ajuda Síndico. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19 997 94 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com Ajuda Síndico. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Grigo, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A Guarani vai vencendo por 1-0, um placar absolutamente correto, justo, pelo que apresentou o Guarani desde o começo do jogo. Time que se apresentou como realmente mandante e líder do campeonato. Foi para cima do Caxias, criou uma série de oportunidades para fazer o seu gol. Só foi conseguir o seu gol há 30 minutos. Gol do Isaac, que acreditou até o final. Numa jogada que começou com o Maranhão aqui pelo lado esquerdo, um chute cruzado, bola quase que perdida ali junto ao segundo pau, e o Isaac apareceu para tocar pro fundo do gol, fazendo o Guarani 1-0. Aliás, o Isaac foi um dos destaques do time bugrino neste primeiro tempo. Jogador muito contestado, né, pela torcida do Guarani, partidas boas em algumas oportunidades, outras ruins. Hoje ele está bem, eu acredito que nem será substituído, como sempre ocorre, né? Sempre o Isaac sai ou no intervalo ou durante o segundo tempo. Mas pelo primeiro tempo dele, deve ser mantido aí para a etapa complementar. Outros destaques do Guarani, o Carlos Eduardo, sem dúvida alguma, né? Um jogador fogoso, tem um preparo físico impressionante,
briga, destrói, cobra escanteio pela direita, atravessa o campo, cobra escanteio do lado esquerdo, chuta para gol, ajuda a defesa. Então é um jogador multiuso, né? Que o Guarani tem que preservar e fazer de tudo para ficar com ele para a sequência desse campeonato e do próximo. Grande jogador, o Carlos Eduardo. O William Farias também, jogador, um primeiro volante. Destaque também para o João Paulo. Deu caneta aqui no meio de campo, finalizou para gol. Jogador importante também nesse meio campo do Guarani. Aliás, onde foi o ponto alto, né? O Guarani domina ali o meio, com o William Farias, o Carlos Eduardo, o João Paulo e o Isaac. E numa dessas o jogo flui, né? Porque a bola é lançada para os pontas, principalmente com o Cachoeira, que teve aí umas 2 oportunidades para fazer gol. Do outro lado, ele tem descendo sempre o Renan, ou de vez em quando o William Farias caindo por aqui também, mas o forte do Guarani geralmente é pela direita, com o Guilherme Cachoeira. Não teve tantas oportunidades como teve em outros jogos, nas goleadas aí contra o Amazonas, por exemplo, que o Guarani conseguiu fazer o resultado e o Cachoeira apareceu muito bem. Então, olha, para destacar valores individuais, o time do Guarani até não cabe, né? Porque o time foi bem coeso no primeiro tempo. Algum vacilo ali na defesa, porque o Caxias, à medida que tomou o gol, se abriu um pouquinho mais. Aí começou a dar alguns espaços aqui pela direita, o Felipe Albuquerque, com todas as suas limitações, mas já chegou aqui 1 ou 2 vezes. O Salatiel, um jogador perigoso também, costuma finalizar. O próprio Vitor Feijão, o próprio Jonathan Ribeiro. Então são alguns jogadores aí que o Guarani precisa tomar cuidado. Num descuido pode empatar o jogo e complicar. Mas a tendência não é que isso aconteça, não. Acontece que o Guarani continue com essa pressão em cima do Caxias, muito bem organizado, diga-se de passagem, não é de maneira casual. Inclusive o Guarani teve aí 7 escanteios a seu favor contra nenhum do Caxias. Por aí já se percebe, né, o volume do jogo do Guarani, a presença ofensiva no campo adversário. Então, não há que contestar a vitória bugrina por 1-0. Agora, o que é que o Marcelo Cabo deve fazer para o segundo tempo? Eu acho que ele vai soltar um pouquinho mais o time. Também não tem outra coisa, ficar segurando para perder demais. Então, ele vai tentar empatar o jogo. Deve vir aí com pelo menos uma alteração para o segundo tempo. Não sei se ele mexe no ataque ou no meio de campo, ou na defesa, a defesa também do Caxias, hein? Mas nós estamos criticando aqui a defesa do Caxias, não sei se o Fernando está na escuta. Tem uma defesa menos vazada do campeonato, o Caxias. O Caxias, 6 gols, agora 7, né? Pois é, e com essa zaga limitada, com o goleiro, né, torcendo para entregar a paçoca. Então, mesmo assim, olha aí, a defesa menos vazada do campeonato, o time do Caxias. E o Guarani vai aproveitar isso, sem dúvida alguma. No segundo tempo, o Hélio, naturalmente com essa... O Guarani se acostumou já a fazer gol, né? 2 partidas, 5 cada um, 10, aumentou o saldo para 13. Agora já são 14 gols de saldo, né? Com 21 gols marcados. Então, é um ataque para dar moral pro time e dar receio pro adversário, né? Porque vamos enfrentar um time que joga ofensivamente, costuma golear. E hoje já encontrando uma certa dificuldade porque o Caxias também recua demais. Somente após o gol é que conseguiu sair um pouquinho e criar alguma chance. O goleiro do Guarani, o Kaique França, praticamente assistiu o jogo. Fez uma defesa só durante todo o jogo. Uma defesa sólida. Não foi muito preocupado aí pelo ataque do Caxias. Enfim, um primeiro tempo que agradou, bem movimentado, principalmente por parte do Guarani, né? Que procurou o jogo. Foi para cima, teve os escanteios a seu favor, volume de jogo, criou chance, chutou para gol. O goleiro fez defesa, teve lambança do goleiro, tudo isso aconteceu. E o placar ficou apenas, que tenhamos aí um segundo tempo à altura do que foi o primeiro, foi movimentado, não tão bem tecnicamente, mas bem movimentado, né? Principalmente que o Guarani foi o protagonista do jogo, venceu por 1-0 e não há o que discutir. Tanto é que jogadores do Caxias estão voltando agora com a mesma formação, né? São 2, 4, 6, 8, 10, 11. Não há mudança nenhuma. É o mesmo time do Caxias. Exatamente. O Guarani não subiu ainda. Vamos aguardar. Também não deve mexer, porque não há motivo para isso. Apenas quem é que está no gol já? É o Kaique que foi o primeiro, Fernando? É o Kaique, está lá treinando, lá aquecendo. Você vê, quer dizer que só o jogo não deu para aquecer, né? O time do Caxias não preocupa. E não tá frio não, parou o vento, tá uma sensação muito boa aqui, agradável a temperatura. Não é isso, Fernando, quer dizer que o Caxias não
Não deu trabalho, mas ele fez uma defesa difícil, né? E agora tá lá no aquecimento lá com o preparador lá. Mas tudo bem, o Guarani tá demorando um pouquinho para voltar, para a etapa complementar. A arbitragem foi bem, economiza cartões amarelos. Nenhum, né, Anderson? Nenhum cartão. Árbitro nível Série C, né? Ele é o Márcio dos Santos Oliveira, das Alagoas, é professor de Educação Física. Ele é de Messias. Conhece Messias? Não. Messias é na região metropolitana de Maceió, 35 quilômetros mais ou menos. Então esse é o seu Márcio, né? O famoso Márcio dos Santos Oliveira. O outro o bandeira 1, que corre ali do lado dos bancos, é o Pedro Jorge Santos Araújo. É o mais velho da turma, em 51 anos. Ele é também professor de Educação Física em Maceió. E a Fernanda, a gente já falou, ela é lá de Maceió também. Ela é gerente da academia Smart Fit. Uma academia conhecida, uma rede de academia de fitness. Então essa é a nossa Fernanda Ferreira. Tem um problema para as auxiliares, né? Não observamos nada de errado aqui, não, né? Não, tranquilo. Nenhum impedimento acho que ela marcou. É. No Guarani sim, teve um. Do lado da Fernanda aqui, acho que nenhum. Só tiro de meta ela marcou. Moleza para ela, vai faturar a diária tranquilamente. Mas é isso aí, Anderson. Vamos para o segundo tempo. O Guarani voltou sem mudanças, né, Fernando? É, mesmo time. O professor gostou do time. O Caxias também não. Então é agora Anderson Grigoleto para as emoções de Guarani 1, Caxias 0 aqui pela Web Rádio Grigo. Tá aí então. Você curtiu aí toda a análise do primeiro tempo de 1-0 Guarani com Wagner Ferreira. Agora o segundo tempo, pontapé inicial é para a equipe do Caxias. O árbitro... Apita o árbitro! A bola rolou e a emoção está aqui na Grigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Junto com o timaço da Grigo, Wagner Ferreira, Fernando César. Lá vem descendo o Guarani, bola com João Paulo, bateu e... Inacreditável! Dentro da grande área, próximo ali a marca de pênalti, ele puxou pra canhota, deu um chute, a bola desviou, se não tinha endereço certo, Fernando César. E o Maranhão deu aquele passe de futevôlei, matada no peito, ajeitou pro João Paulo que bateu, teve o desvio, escanteio, Carlos Eduardo. E dessa vez é o Renan Castro que tá lá, ó. Isso. Renan Castro, de pé na canhota, faz o lançamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, o Vitor Feijão toca de cabeça, vai sobrando com o Rian. Rian olha pro gol, que é isso, Rian? Bateu na cabeça do Jansson, tentou sair jogando ali o Salatiel, o Rian fez a falta para a equipe do Caxias. Wagner Ferreira, 1 minutinho de jogo aí, né? O primeiro lance, quase que o Guarani já amplia. Que endereço essa bola do João Paulo, hein? Procurou um ângulo superior direito do goleiro, a bola desviou. Não era endereço, tinha CEP, endereço certinho para o segundo gol do Guarani. E vem descendo a equipe do Caxias lá pelo setor direito com o Jonathan Ribeiro. A marcação em cima dele do Carlos Eduardo, tocou na frente, a bola desviou no Carlos Eduardo, saiu, é lateral para a equipe do Caxias. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo, é a 10ª rodada da Série C. Felipe Albuquerque olha para um lado, olha para o outro, não tem para quem tocar, vai fazer a cobrança lá para dentro da grande área com o Salatiel. Ele dá um toquinho para o Ravanelli, sobre o Maurício Antônio, complementa ali o Guilherme Cachoeira. Agora a bola lá do lado direito, veio sair aqui do lado canhoto, lateral, que o Roberto vai fazer a cobrança. Olha para um lado, então só confirmando, Fernando César, nenhuma alteração no Caxias, também nenhuma alteração no Guarani. Mesmo time do Guarani, mesmo time do Caxias. Que vem descendo agora no setor ofensivo, bola com Jonathan Ribeiro, pediu ali uma falta dentro da grande área, não foi absolutamente nada, apenas tiro de meta para o Guarani. Tiro de meta para o Guarani, Kaique França não tem pressa nenhuma, 1-0 para o Guarani. Eu acho que não vai ser hoje não que o Caxias vai conseguir a primeira vitória como visitante. O Guarani com essa vitória, né, ele vai se isolando aí na liderança da Série C, 21 pontos ganhos. Tudo bem que é a partida, vamos dizer assim, a primeira partida dessa 10ª rodada, mas o Brusque, vamos dizer que o Brusque vença. Ele vai também a 21 pontos, porém, a diferença de saldo de gols são 8 gols. 2 goleadas de 5-0, né? Isso. É difícil tirar. Exato. E o Kaique França está sendo atendido lá, hein? Alguma situação mais complicada, todo mundo em volta dele ali. O goleiro reserva hoje é o Fred, já que o Matheus Klaus
tá com problema no joelho e foi vetado pelo departamento médico. E por falar em Fred Pimenta tá aqui no Brinco de Ouro ouvindo a Rádio Grigo. Um abração pra você, Fred. Legal demais. O Elcio Correia tá aqui também. Bom dia, equipe da Grigo. Ótima transmissão. E que o Brasil ganhe hoje. Estados Unidos jogou muito ontem. Podemos ter surpresas? Ótimo domingo a todos. Hoje é sabadão, hein, Elson? Tamo juntos, estou na estrada. Valeu demais, Elson, sempre ligadinho conosco aqui na Jornada Esportiva da Grigo. Vai deixando os likes aí, dá essa força pra nós, compartilhe a nossa transmissão. Tudo ok com o Kaique França, né, Fernando? Tudo ok, boa. A bola já vai ser colocada em jogo. Ele mesmo vai bater o tiro de meta. Tá aí, vai fazer a cobrança de tiro de meta ali, o Kaique França. Estamos chegando a 4 minutinhos desse primeiro tempo, continua 1-0 pro Guarani. Ele bate lá na frente, Maranhão sobe de cabeça, complementa aí, Grigor. Tira, dá um chutão lá na frente, a bola vai saindo em lateral pro Guarani, lá no setor defensivo, lá do canhoto. Vai fazer a cobrança ali o Renan Castro, ele bate na frente, bateu buscando o João Paulo, subiu. O jogador do Caxias agora caiu, né? Um subiu, o outro caiu. Quem caiu parece que foi o Ravanelli, mas tá tudo legal com ele. Já se levantou era o Salatiel, né? Não, é o Ravanelli mesmo. Jonathan Ribeiro. Rapaz, chutei 3, acertei. Um acertava, né, Wagner? Vai jogando a equipe do Caxias, faz o lançamento na frente com o Vitor Feijão. Vitor Feijão, a bola esticou demais, saiu, é tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Já bateu o Kaique França, já sai jogando com o Isaac, o autor do gol, o artilheiro desta manhã de sábado, já estamos na tarde de sábado, né? Vai jogando com o Maranhão faz ali o break, a marcação em cima dele do Grigor, sai jogando com o William Farias com o Carlos Eduardo, ele tentou, escapou a bola dele, o Grigor retoma a bola pro Caxias, vem descendo a equipe do Caxias, o Grigor toca aqui do lado com o Vitor Feijão pelo lado canhoto, tem do lado dele pra sair jogando o Ravanelli também, vai descendo o Vitor Feijão, difícil a equipe do Caxias encostar alguém, agora que passa o Roberto, recebeu, toca a bola com o Matheus Nunes, devolve com o Roberto, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, passa, não passa pelo Renan Castro, tenta sair jogando ali o João Paulo, Felipe Albuquerque, retoma a bola pro Caxias, faz a finta em cima do Carlos Eduardo, bateu pro gol, a bola passa, à direita do Kaique França, vai pra fora em tiro de meta para o Guarani. Fernando. Felipe Albuquerque até tentou, né, mas pegou muito mal na bola, sem perigo, a bola foi totalmente sem direção, Kaique França vai pra cobrança. 5 minutinhos, Wagner Ferreira, segundo tempo voltou igual, tá tudo tranquilo. Mesmo panorama do primeiro tempo, né, agora ali com mais técnica, né, mais posse de bola. Mas o Caxias tem que se soltar um pouquinho. A gente já percebeu que está um pouquinho mais avançado o time do Marcelo Cabo. Mas com o passar do tempo, o Guarani vai se assentando aí. Quem sabe sair o segundo gol logo. Uma pergunta para o Fernando. Ele está numa área ali onde o Guarani está fazendo uma reforma. O que vai sair atrás aí do gol, hein, Fernando? É um terrão aqui, hein? Tem um terrão aqui. Ali atrás, um pouco mais à frente, muito barro também. Que era gramado aqui. Não sei se o Guarani vai fazer alguma pista aqui, alguma coisa. Beleza. E vem descendo o Guarani, bola com o João Paulo, faz a enfiada de bola com o jogador que é o Carlos Eduardo, invadiu a grande área, chega na marcação, Felipe Albuquerque, sai jogando ali com o Jonathan Ribeiro faz o break, toca mais atrás com o Felipe Albuquerque, bate, furou o Felipe Albuquerque, sobrou com o Carlos Eduardo, caiu, o árbitro diz que não foi nada. Uma lambança do Felipe Albuquerque, quase que entorta. Ali. Eu acho que agora foi, hein? Eu achei pegou, também, hein? viu? Agora pegou por trás, o árbitro estava em cima. De novo, não tem VAR, olha o contra-ataque. O Caxias, vai Jonathan Ribeiro, bateu e espalma Kaique França. Agora a torcida se revolta com o árbitro, porque não marcou uma possível penalidade. E aqui a falta marcada para o Caxias. O jogador do Caxias já bateu com o Jonathan Ribeiro. Pegou ali quase que a defesa totalmente desguarnecida, né, o Wagner Ferreira? Tá bravo com o árbitro, o torcedor bugrino. É tal negócio, o árbitro gosta de ver o jogo correr, não marca nada, né? Marca falta, não nem pênalti quando é, né? Agora, esse pênalti aí, segundo consta, opiniões divididas, viu, Anderson? Uns acharam que foi, outros acharam que não. Tá aí então. Gente que tá acompanhando pela TV. Legal. Lateral para a equipe do Guarani.
Lá pelo lado canhoto vai fazer a cobrança o Renan Castro. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19996984579. Clube Poliesportivo e Recreativo é o Clube Concórdia. Sai jogando o Guarani com o Isaac. Isaac faz o passe para o Rian. Rian tenta fazer o toque, a bola desviou. No jogador Salatiel, saiu lateral para o Guarani. Você viu esse último ataque aí do Caxias? O William Farias cometeu uma falta para cartão amarelo. E o juiz não deu, não. Segue o jogo e é ele que tá com a bola lá, o William Farias. Ele vai jogando lá na canhota, a bola com o Renan Castro. O Renan Castro faz o domínio, chega a marcação em cima dele do Jonathan Ribeiro. Ele recua atrás com o Jonathan Costa. No círculo central vai trabalhando o Guarani. Isaac vai virando a bola com o Rian. Rian com o Guilherme Cachoeira. Guilherme Cachoeira parou, bateu pro gol e... inacreditável! Espalma Busato! A bola deu uma quicadinha, quase que mata o goleirão do Caxias. Que defesaça do goleiro do Caxias, Fernando. Grande defesa, você disse bem. O kick da bola quase enganou o Busato. Cachoeira bateu forte, olha o escanteio. Vem o Guarani de novo, faz o lançamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça o Maranhão, a bola vai para fora. Tiro de meta para o Caxias. Rapaz do céu, quase o Guarani. Wagner Ferreira, são 7, 9 escanteios para o Guarani no jogo. Nenhum escanteio para a equipe do Caxias. Se você mostrar esses números aí, apenas já diz a presença ofensiva do Guarani, né? Domínio quase que total. Enquanto que o Caxias ainda não encontrou seu sistema ofensivo para tentar ou empatar, né, ou virar o jogo. Então o Guarani tem um pouquinho de paciência aí, acertar, não errar muito o passe. E o segundo gol é uma questão de tempo. E agora o Caxias tenta sair jogando aqui, o Salatiel tentou fazer o papel de pivôzão em cima do Jonathan Costa, o Jonathan Costa fez a falta. Falta ali, próximo ao círculo central para o Caxias fazer a cobrança. Já faz, Matheus Nunes. Bate ali curtinho com o jogador que é o Jonathan Ribeiro, vem descendo pelo lado direito, a equipe do Caxias passou o Felipe Albuquerque, ele prefere tocar mais atrás com o Ravanelli, Ravanelli com o Matheus Nunes, devolve a bola com o Ravanelli, pisa na bola, recua mais atrás com o Jansson, joga no círculo central com o Maurício Ribeiro vai virando aqui para a canhota com o Roberto, já encostou para receber o Grigor para, olha, a marcação em cima dele do Cachoeira, saiu com bola e tudo. Grigor. Essa não deu, hein? Saiu com bola e tudo. Lateral pro Guarani, Fernando César. Lateral pro Guarani, que vem pro campo de ataque. E o detalhe, o goleiro Fred continua no aquecimento ali para qualquer eventualidade com o Kaique França. Bem observado pelo Fernando César. Agora tentou fazer uma jogada de efeito do Cachoeira em cima do Maurício Ribeiro. O Maurício Ribeiro colocou a sua cabeça na bola, na coragem, porque o pé do Cachoeira também estava levantado, mas é lateral, já cobrado. João Paulo vai jogando com o Renan Castro para, olha a marcação em cima dele do Jonathan Ribeiro, já achou o Renan Castro ali pelo lado canhoto com o Carlos Eduardo. Renan Castro recua a bola com o Jonathan Costa, joga no círculo central com o Maurício Antônio, vai virando agora para a direita com o Rian. Rian faz o domínio, joga mais à frente com o Guilherme Cachoeira, a marcação do Roberto em cima dele, devolve atrás com o Maurício Antônio. É o Guarani tocando a bola, tá na frente o Bugrão. Tá ganhando de 1-0. Isaac no primeiro tempo meteu a bola pra dentro do gol. Ultrapassa ali aqui, divide o gramado. Jonathan Costa toca do lado com o William Farias. O William Farias joga aqui com o João Paulo. Faz o passe na direita pro Guilherme Cachoeira. Vai passar o Rian. O Guilherme Cachoeira invade a grande área. Abriu espaço, bateu pro gol. Espalma Busato. Volta a bola com o Renan Castro. Bateu, caiu ali o zagueirão da equipe do Caxias, tira Felipe Albuquerque pra fora. E o goleirão Busato saiu achando ruim ali com o árbitro, hein? Queria uma falta em cima do camisa 3, né? O Jansson, mas nada foi marcado. Guarani segue na pressão. E mais um duelo, Cachoeira e Busato. De novo, Busato levou vantagem. E vem o Guarani de novo, pelo lado direito com o Rian. Rian faz o domínio, faz o break, encostou para receber o Isaac. O Isaac já toca mais à frente com o Carlos Eduardo. Dá enfiada de bola pro Rian, chega na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área. Segura firme, Busato. Agora não deu rebote, pegou ali bem rente ao gramado. Defesa do goleirão Busato, que vai repor a bola em jogo. O juizão já tá contando lá. Contou e o Busato já mandou, de pé na direita, faz o lançamento, tá buscando o Jonathan Ribeiro, saiu. A bola saiu, é lateral para o Guarani, lá no setor canhoto. Wagner Ferreira, 12 minutinhos e meio jogados, o Guarani, no primeiro tempo foi assim.
Água mole, Imperadura, bateu, furou e aí descendo. Não, lançamento feito, bola lá com o Busato. E de novo agora, né? 2 vezes o Guilherme Cachoeira, o Busato voltou, salvando a equipe do Caxias nesse segundo tempo. Me parece que é uma orientação para explorar o lado direito aqui, né, do ataque, onde o Cachoeira está muito bem. Só nesses minutos iniciais do segundo tempo, já deu 2 finalizações contra o gol e o Busato lá não permitiu o segundo gol do Guarani. Então, Cachoeira está sendo um jogador muito importante e é por ali que o Guarani vai encontrar amarelo. O caminho do gol. Para quem? O Maurício Antônio, camisa 2. O árbitro fez aquela contagem que ele fez rodízio de faltas, né? Uma aqui, outra ali, outra aqui. Então, amarelo para você, Maurício Antônio, camisa 2 do Bugre, toma um amarelo. Primeiro amarelinho, lá versão da equipe do Guarani, bateu, Vitor Feijão e entrou! Alegria, alegria, galera, jogada lá pelo lado direito, lançamento para a grande área, Vitor Feijão, camisa número 11, estava livre, bateu de pé direito, sem chances nenhuma para o goleirão Kaique França, que nada pôde fazer, a não ser buscar ela no fundo do gol. Empata a equipe do Caxias, Vitor Feijão, camisa número 11, quando eram jogados 13 minutinhos desse segundo tempo. 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do Caxias. Torcedor do Caxias pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Caxias. Fernando César. Quem não faz toma, né? Aquele famoso ditado, Guarani pressionando, perdendo muitos gols, e aí num lance esporádico o Albuquerque fez o cruzamento e o Vitor Feijão de frente pro gol, bateu de primeira, sem chances pro Kaique França, a bola foi no ângulo. 1-1, tá tudo igual no brinco, mas o Guarani tem falta perigosa. Cartão, hein? Saiu o cartãozinho? Salatiel, né? Salatiel tomou cartão amarelo. Número 9, agora ele vai começar a soltar os amarelos, né? No primeiro tempo ele guardou, né? Exatamente, falta pro Guarani. Carlos Eduardo coloca a bola para dentro da grande área, tira de qualquer maneira o Matheus Nunes. A bola subiu, chega ali na marcação, o Ravanelli sobe de cabeça o jogador da equipe do Caxias, mas a bola vai sobrando tranquilamente com o Ian, que faz o recuo lá pro Kaique França. Chega a marcação do Matheus Nunes, ele já faz o passe pro João Paulo. Chega o Salatiel na marcação do João Paulo faz a finta, fintou, bateu, a bola bateu por último no João Paulo, é lateral para o Caxias. Wagner Ferreira, empatou a equipe do Caxias. Golaço do Vitor Feijão, hein? Meteu no ângulo do Kaique, sem nenhuma chance pro goleiro do Guarani. Uma falha ali, né? Enquanto os jogadores reclamavam do cartão amarelo pro Maurício, esqueceram do Felipe Albuquerque, fez o lançamento, chute pro gol e tá aí o jogo empatado. Mas você tem a cabeça no lugar para virar esse jogo aí. E vem de novo, vem descendo a equipe do Guarani, faz o lançamento, o Renan Castro estava buscando o Cachoeira, sobe de cabeça o Maurício Ribeiro, voltou a bola lá com o Renan Castro e o Carlos Eduardo tá com o Renan Castro, joga do lado lá pelo setor canhoto com o João Paulo, a marcação em cima dele era do Ravanelli, joga mais atrás com o Carlos Eduardo, olhou, vai bater não, virou aqui para a direita, bola com o Rian olha para o centro do gramado, ali para o centro da grande área, prefere tocar a bola com o Isaac faz a fita em cima do Grigor, toca com o João Paulo, a bola passou, tira Roberto, sobra com o Jonathan Ribeiro, sai jogando, um lance esquisitão ali do Ravanelli, tentou fazer o toque, na jogada o Rian, bola com o Isaac, vai bater daí, bateu, inacreditável, explode no travessão, agora o Maranhão deu uma meia bicicleta e o goleirão Busato matou no peito, fez uma graça, mas quase que o Isaac faz o segundo dele no jogo. Tá balançando até agora a trave, o travessão do Guarani, um tirombaço. Goleirão não viu a cor da bola, a bola explodiu e aí na sobra, né, o Maranhão tentou a bicicleta e aí o goleirão Busato fez uma graça, quicando a bola no peito, na cabeça e fez a defesa. Mas agora o jogo tá trocação, é lá e cá.
1-1, tudo indefinido. Tudo aberto o jogo. Vem descendo o Guarani, faz a finta o João Paulo em cima do Roberto, aqui pelo lado direito. A equipe do Guarani, ele toca a bola com o Cachoeiro, o Roberto se estica todo, rouba, toca com o Vitor Feijão. O autor do gol da equipe do Caxias está livre aqui pelo setor canhoto. Chega a marcação agora do William Farias em cima dele. Ele pedala, o Vitor Feijão olha de um lado, puxa, chega o William Farias. Antecipa, toma a frente, roubou como se fosse roubar ali um pirulito de criança. Foi fácil demais. Toca com o Guilherme Cachoeira no centro do gramado, vai levando, vai passar o Carlos Eduardo do lado, ele faz a fita e Anson fez a falta, vai tomar o amarelo. É o Maurício Ribeiro. É o capitão, Maurício Ribeiro, capitão, fez a falta. É o que você disse, agora qualquer falta é amarelo. No primeiro tempo ele não deu nenhum, agora acho que já foram 3 ou 4 amarelos. 3, né? 3. Então a falta frontal, hein? Possibilidade clara de gol pro Bugre. O goleirão Busato já arruma sua barreira ali. A torcida vem junto. E aí tem o Carlos Eduardo, que pega muito bem na bola. Na bola parada, é chance dobrada. E agora o departamento médico do Guarani entra ali para atender o Cachoeira, que tá caído. Aproveito para mandar um abração pro Gilberto Jeremias, grande Gilberto Jeremias, valeu demais. O Paulo Marques também, voltando do futebol, resenha do Sabadão, curtindo a Rádio Grigo. Um final de semana extremamente esportivo. Pra cima, Bugre, pra cima, Brasil, tá dizendo o Paulão. Valeu, Paulão, valeu, Gilberto. E a Maria Elisa sempre com o inacreditável, ela fica... Acha que é gol, não é gol. Tá sendo atendido ali o Guilherme Cachoeira. Eu aproveito para perguntar para você, Wagner Ferreira. Jogaço esse segundo tempo, hein? Agora lá em cima novamente, né? Tentando fazer o segundo gol. Tomou esse gol acidental aí do Vitor. Aliás, foi um gol bonito, né? Do Vitor Feijão. Não há o que contestar, não há dúvida nenhuma. Mas agora, olha a bola parada, como disse o Fernando. É um perigo para a meta do Caxias. E se o Carlos Eduardo encaixar ali a perna direita, é gol. E vai, bateu o Carlos Eduardo, a bola passa sobre o gol do Busato e vai pra fora. Tiro de meta para a equipe do Caxias, Fernando César. Tirou da barreira, mas também tirou da trave, né? Sem direção, sem perigo para o Busato, que agora faz cera novamente. O árbitro já conversa com ele. Vamos pro jogo, senão vai ter amarelo. 0-0 não, 1-1, jogo totalmente indefinido. Sai jogando a equipe do Caxias, Jonathan Ribeiro devolve com o Matheus Nunes, joga com o Ravanelli vai jogando com o Maurício Ribeiro, já dá o tapa aqui na canhota com o Roberto ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, chega a marcação do Isaac, já chegou para receber o Matheus Nunes, vira, dá canhota para a direita com o Ianço, tem dificuldade para fazer o domínio, toca na frente com o Salatiel recua lá atrás, para o goleirão Busato, já bate de primeira para a canhota com o Maurício Ribeiro. Já encostou para receber o Ravanelli, o 10 da equipe do Caxias. Olha de um lado, olha do outro. Faz o lançamento, tá buscando o Felipe Albuquerque. Bateu mal demais, Ravanelli. Rapaz do céu. Que horrível lançamento, hein, Fernando? É horroroso, hein? E o Caxias vai mudar, hein? Tem o camisa 22 e o camisa 15 ali se preparando no aquecimento, fase final, para ir para o jogo. Daqui a pouco, então, Marcelo Cabo vai fazer alterações na equipe do Caxias. 22 e o 15. 22. João Lucas. É o João Lucas, o 22? É um ponta direita, joga na meia, joga na ponta direita, é atacante. E o 15 é o Breno Santos. Breno Santos. É volante, joga na lateral direita também. Olha aí. E lá vem descendo o Caxias, Vitor Feijão, ele que fez o primeiro gol, toca dentro da grande área pro Ravanelli, saiu, Kaique França, fechou ali o seco, a bola com o Ravanelli ainda tocou pro Salatiel, chega na bola o Carlos Eduardo, a bola sobra ali com o Cachoeira, faz uma jogada bonita em cima do Matheus Nunes, toca do lado com o João Paulo, não pode dar essas vaciladas, né, Guarani? Ultrapassa ali aquele vídeo gramado, o João Paulo vem descendo o Guarani, toca mais atrás com o William Farias, tá livre, leve, solto aqui do lado direito, o Rian, já recebeu, chega o Roberto na marcação, vai passar o Carlos Eduardo, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça o João Paulo, sobe também o Felipe Albuquerque, dá um totozinho na bola, a bola vai saindo, o último a tocar na bola foi o jogador do Caxias. E o Jonathan Ribeiro achou que foi o jogador do Guarani, lateral já batido pelo Renan Castro. Toca a bola com o João Paulo devolve a bola com o Renan Castro, vem a marcação do Jonathan Ribeiro, faz o lançamento para dentro da grande área, passou, toca de cabeça o Carlos Eduardo. Ficou fácil ali com o Busato, né, Fernando? Fácil, uma defesa tranquila do Busato que vai repor a bola. Aí, você curtindo a jornada esportiva da Grigo, é a 10ª rodada da Série C, tá 1-1 Guarani e Caxias. E vem o 16 também, são 3 ali para entrar no Caxias. Vai mexer
por atacado, o Marcelo Cabo. A placa não vai dar para enxergar nada o número, que tá com a pilha fraca. Um deles já passou pelo Guarani, hein? Tal de Vitinho, camisa 16. Vitinho, que é o 16. Vitor Sá. Tá aqui como Victor Sá. Vitor Sá. E vem nessa na equipe do Caxias, faz o lançamento para dentro da grande área. Jonathan Costa alivia. Chega, não deixa sair a bola lá. O jogador da equipe do Guarani já bate na frente, tá buscando o Maranhão de cabeça. O Ian Santira. Fica brigando ali o João Paulo e o Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque toca a bola, tentou fazer uma graça ali o Ravanelli, pede a bola. Opa, agora a falta foi do Felipe Albuquerque em cima do João Paulo. Torcida agora quer cartão toda hora, né, o Fernando? É, toda hora pedindo cartão e agora as alterações. A placa é impossível de enxergar. Não dá pra enxergar mesmo. Tá saindo 8. 8. Isso. O 8 tá saindo o Matheus Nunes. Isso. Pra entrar o Vitor Sá. Saiu o Ravanelli também. E Ravanelli deixaram o gramado. Ravanelli saiu pra entrar o... aqui entrou o 22, né? João Lucas. João Lucas, isso. E o outro é o Vitor Feijão que vai sair? Não. Quem que é o outro? Tô vendo aqui. Feijão tá saindo também. Vai entrar o 15, ela entrou o 15. O Breno Santos. Tá aí então. 3 alterações do técnico Marcelo Cabo. Wagner Ferreira, as entradas então do Vitinho, do João Lucas e do Breno Santos. Saíram Matheus Nunes, Ravanelli e o Vitor Feijão. Bem, o Vitinho é sangue novo no ataque do Caxias, hein? Ele é... Aliás, ele tá aqui comigo como lateral esquerdo, hein? Não sei que posição. Ele entrou no lugar de quem, o Vitinho? Vitinho no lugar do Matheus Nunes. É estranho, é um lateral esquerdo, tirou o Matheus que é meia. Não entendi muito essa alteração do Cabo, não. E a outra alteração, João Lucas. Atacante. E vem descendo o Guarani, a bola com o Rian, ele vira pro Renan Castro, tá livre, leve, solto lá na canhota, bateu pro gol, a bola desvia, bateu no João Paulo, deu uma de zagueiro ali o João Paulo, Fernando, tava impedido. Já tava marcando impedimento a Fernanda Félix, impedimento do João Paulo que passou da bola, não conseguiu fazer o toque final, impedimento marcado, Caxias que não tem pressa, o empate pro Caxias tá de bom tamanho, 1-1. Confirma pra mim, Anderson, as alterações, por favor. Vamos lá. Ô, Fernando, então vamos lá. Se você puder confirmar... Vai lá. Vai, pode falar. As alterações? Isso, por gentileza. Matheus Nunes foi embora, entrou 16, Vitor Sá. Saiu Ravanelli, entrou 22, João Lucas. E amarelo pro goleirão agora, o Busato lá. Levou amarelinho. E saiu Vitor Feijão, entrou 15, Breno Santos. Tá aí então. As alterações confirmadas pelo Fernando. Amarelo pro goleirão Busato, que fez uma cera. Agora foi um pouquinho mais, né? Já levou amarelo. Bate na frente. A bola sobrou. Com o jogador ali que é o João Lucas. João Lucas parou. Toca com o Jonathan Ribeiro. Faz o lançamento para dentro da grande área. Era o Felipe... Não, é o Jonathan Ribeiro mesmo que fez o lançamento. A bola com o Vitinho. Bola com o Roberto agora aqui pelo lado canhoto. Fechou Cachoeira. Ele toca mais atrás com o Grigor. Grigor faz o lançamento para ninguém. Para ninguém, a bola saiu, é tiro de meta para o Kaique França, Fernando. Sem perigo nenhum, né? Apenas a bola direto pela linha de fundo e o Guarani tenta se organizar para ir para o ataque, mas o jogo ficou perigoso, 1-1. Eu tenho a impressão que as alterações do Cabo é para segurar o resultado, viu, Anderson? Os caras que eles puseram são mais defensivos do que os que saíram. Tá aí então, é Vitor Sá, né, como Vitinho, tá como Vitor Sá. Na escalação, Vitinho, Vitor Sá. Então, tu colocou o Vitinho, que é lateral esquerdo, colocou o Breno Santos, que é volante e lateral direito. E o outro foi o João Lucas, esse daí, ó, que tá marcando ali o Kaique França agora. Esse é atacante. E o Guarani tocando bola perigosamente. E o Guarani vai trocar lá, tem dois lá, o Cauã Jesus e o Herbert, atacante que sempre entra e faz gol, né? Vamos ver se hoje ele mantém a escrita. Agora o Guarani sai jogando errado, a bola com o Grigor, ele vira com o Felipe, com o Jonathan Ribeiro. Jonathan Ribeiro recua com o Breno Santos. Tem caído, o William Farias está caído ali, próximo do círculo central, o juiz vai parar. Agora parou o jogo. Parou, e agora levanta o William Farias, olha lá. Vamos lá, então vai entrar o Herbert e o... Cauã Jesus. Herbert é o 27, né? 27 e o Jesus 66. O Cauã Jesus 66.
Tá aí, então, daqui a pouquinho as primeiras alterações do Hélio Cizenando. E o árbitro é enrolado demais. Enrolado. Colocou bola ao chão agora, sai jogando no setor defensivo a equipe do Caxias. Bola com o Maurício Ribeiro, ele já faz o passe pro Roberto, chega o Cachoeira na marcação, devolve lá atrás com o Maurício Ribeiro, capitão da equipe do Caxias, recua lá atrás com o Busato. Busato vai virando, a bola com o Jansson, chega a marcação em cima dele do Maranhão. Maranhão não conseguiu pegar, ele já faz o passe com o Felipe Buquerque, toca com o Breno Santos, ele faz o toque, já recupera a posse de bola o Guarani. Bola com o Carlos Eduardo mais na frente com o Cachoeira, passou para receber o Rian, chega na marcação dele, o Vitor Sá devolve a bola com o Cachoeira, Cachoeira olha pro gol, pedala em cima ali do jogador da equipe que é o Grigor, parou, toca do lado com o Isaac, devolve a bola dentro da grande área com o Cachoeira, bateu, desvia, tira de cabeça o Jansson. Sobra com o Carlos Eduardo, coloca para dentro da grande área, subiu o Maranhão ali também no peito. Na classe, o Felipe Buquerque recua com o Busato, aí pode estar tranquilo, né, Fernando? Tranquilo, com o peito pode, dá um passe de futevôlei, né? E aí o goleirão Busato fica com a bola, daqui a pouco as alterações no Bugre. E agora o juizão... Contou, né? 8 segundos e vai ser escanteio pro Guarani. Vai ser escanteio. O goleirão adora entregar a paçoca. Detalhe, né? Ele já levou amarelo, Wagner Ferreira, por causa disso, né? Vamos lá, vai ter alteração. Vamos lá, Fernando. Vamos ver quem sai ali. Sai o 99, olha lá. Maranhão. 99, Maranhão tá saindo para entrar o Cauã Jesus. E saiu o Carlos Eduardo, é isso mesmo? Vamos ver quem vai sair, porque a placa não dá para ver, né? Carlos Eduardo, Carlos né? Eduardo, Carlos Eduardo. Então, é o Herbert. Faz o cruzamento para dentro da grande área, o Renan Castro tira de cabeça a zaga. Vai sobrando com o jogador do Guarani ali, que é o Cauã Jesus. O Cauã Jesus tá com uma touca, né? Parece que já tá enfaixado ali com aquela touquinha de natação quando acontece algum corte. Já entrou enfaixado, é para se proteger do frio, né? E aí, Wagner Ferreira, essas duas alterações, tem jogador da equipe do Caxias caído lá, vai estar recebendo atendimento? Duas alterações. Uma das alterações, a gente até entende, né? O Maranhão, altos e baixos, hoje mais baixos do que altos. Entrando o Herbert e, como disse o Fernando, costuma decidir. Agora, tirou o Carlos Eduardo por quê, hein? Tá sentindo alguma coisa? Porque, tecnicamente, o melhor jogador do Guarani, um dos melhores do Guarani no jogo. E o cara me tira o Carlos Eduardo para a entrada do Cauã. O Cauã pode até fazer 2 gols aí, levar o Guarani para uma vitória extraordinária. Mas não é o que se desenha, não. Saindo o Carlos Eduardo, sei lá, o cara que briga muito no meio campo ali. Fernando, alguma contusão do Carlos Eduardo ou foi só a preferência do treinador? A gente vai ter que questionar isso na coletiva do técnico, porque não chegou nenhuma informação se ele pediu para sair. Aparentemente não, porque ele tem um fôlego muito bom, né? É jovem, corre bastante. Vamos aguardar o que vai falar o professor Cizenando. Viu, Wagner? Eu acho que a contusão não foi porque ele estava indo para bater o escanteio. No mínimo, polêmica essa alteração do Hélio Cizenando. Partida reiniciada. Vai tocando a bola o Guarani com o Maurício Antônio, joga no círculo central com o William Farias, ele já dá o passe pro Cauã Jesus, devolve com o Jonathan Costa na linha que divide o gramado, devolve com o Cauã Jesus, chega a marcação em cima dele do Breno Santos, bola com o Jonathan Costa, vai jogando, vai virando pra direita com o Maurício Antônio, ultrapassa a linha que divide o gramado, o Guarani vai trabalhando a bola ali no setor de meio campo com o William Farias, que abertura legal, lá pro Renan Castro, tá livre, leve e solto, vai fazer o cruzamento pra dentro da grande área, fez o cruzamento, a bola passa, não passa pelo Roberto, dá o toque de cabeça, sobra com o Rian, encostou para receber o Isaac já recebeu, toca na frente com o Cachoeira, devolve a bola com o Isaac, invadiu a grande área, tocou a bola com o João Paulo, bateu no peito do jogador da equipe do Caxias que desaba. Desabou lá o jogador, eu nem vi quem é direito. É o 5, é o Grigor. Grigor, isso. A torcida pede um pênalti no possível toque de mão, mas não foi. Ele tava, primeiro que ele estava com o braço colado e bateu ali na boca do estômago, dói bastante, na barriga ali. O árbitro mandou seguir, não foi pênalti. E saiu a renda, viu? Manda, por gentileza, Fernando. Renda, R$ 89.090. R$ 89.090, renda público R$ 4.399, 4.399 e trocou, hein? O 14
do Caxias entrou no lugar do Jansson. Jansson não prossegue no jogo. O 14, Moraes, entrou na zaga da equipe gaúcha. E lá vem descendo o Guarani, partida iniciada. Chega o Grigor. Tira de cabeça, chega aqui o Rian, toca de cabeça também, tentou fazer o domínio. Faz o domínio. Na bola o Herbert tentou fazer uma embaixadinha. Chegou chegando. O Grigor colocou a bola para fora, é lateral pro Guarani, lado direito, campo ofensivo. Daqui a pouco eu vou perguntar direitinho. Quem entrou foi o Moraes no lugar do Jansson, né? Legal. Sai jogando a equipe do Caxias. Trabalhando o Vitor Sá. Ele faz a finta, toca na frente. Era pro Salatiel, passou, fica com o Jonathan Costa. Já faz o passe pro Cachoeira aqui do lado direito. Vem descendo o Guarani. Tentou fazer o toque com o Herbert. Chega na marcação, Maurício Ribeiro. Sai jogando com o Vitor Sá, não. O 22 é o João Lucas. Tocou errado. Cachoeira vem descendo pelo lado direito. A marcação do Roberto em cima dele. Colocou ali na meia-lua com o Cauã Jesus. Já vira pro Renan Castro. Vai bater, bateu rasteiro. Tira ali. Tava ligado o Moraes. É o Maurício Ribeiro que tava na bola. Vamos lá, o 14 é o Moraes, é isso? Moraes 14 no lugar do Jansson e o árbitro deu escanteio. Mais um escanteio para a equipe do Guarani. É o quarto escanteio do Guarani. Já fez a cobrança. O Renan Castro coloca para dentro da grande área. Sobe o Moraes. Sobe ali também o Maurício Antônio. A bola vai sobrando com o João Paulo no lado direito. Ele faz a finta. Vai bater pro gol. Bateu. A bola bate no Roberto. Vai sobrando ainda com o Isaac. Isaac toca com o João Paulo. Tentou fazer a devolução. Rouba a bola. Sai jogando a equipe do Caxias. Bola com o Salatiel. Ele já joga com o Vitor Sá aqui pelo lado canhoto. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Vem na marcação o Cauã. Ele invadiu a grande área. Toca para o centro do gramado. Ali tá o Salatiel. Chega na marcação de Jonathan Costa. Corte providencial. Se não corta o Salatiel, ia sair na cara do Kaique França, ô Fernando. Era só dar o toque pro gol, né? Mas o Jonathan, atento na jogada, fez o corte. Contra-ataque perigosíssimo do Caxias. E o Guarani agora fica com a posse de bola, tiro de meta. Wagner Ferreira. O Guarani tá dando alguns vacilos aqui atrás, porque tá ansioso em fazer o segundo gol. Algum descuido aqui atrás pode ser fatal. Quando ele toma o segundo gol, depois para ter essa diferença não vai ser fácil não. Alteração no time do Caxias é um zagueiro pelo outro, né? Esse Moraes, o nome dele é Gabriel Jesus, jogou no Gabriel Jesus Moraes, ou Moraes Jesus. Jogou no Velo Clube de Rio Claro. Então um zagueiro pelo outro, acho que o cara sentiu uma contusão ali, então alteração. Sem maiores problemas, é o tal negócio. Agora ele tem que tomar cuidado aqui atrás, porque o Caxias está no jogo. Grande Macete, tá aqui conosco, valeu demais Macete, sempre ligado na jornada esportiva da Grigo, bom demais. Ih, saiu jogando errado a equipe do Caxias, bola com o Herbert, bateu pra fora, desviou, mas que vacilada do Moraes, depois ele conseguiu se recompor ali, salvou, mas que vacilada do zagueirão da equipe do Caxias. Entrou frio no jogo, né, entregou a paçoca. É uma lambança do Moraes, o Herbert conseguiu arrancar em velocidade, até fez o chute, mas teve o desvio. Escanteio tá lá, o de toquinha na cabeça, Jesus, Cauã Jesus na bola. Cauã Jesus, 11 escanteios pro Guarani no jogo, nenhum pro Caxias. Faz a cobrança de perna canhota, coloca para dentro da grande área, subiu o Maurício Antônio, a bola sobra com o William Farias, faz a finta, levou, bateu de perna canhota, passa a esquerda do goleiro Busato e vai para fora. Ele que gostou de marcar gols, né? Tem 2 já no campeonato, agora no ataque fez o corte, mas chutou sem direção, apenas tiro de meta. Goleirão Busato não tem pressa, já tomou um amarelo, já deu um escanteio aí na contagem, tem que tomar cuidado. O Caxias vai pro ataque. Sai jogando a equipe do Caxias, toque ali, sai jogando pelo setor direito, já perdeu a bola. Já recompôs o Isaac, toca com o William Farias. Ih, William Farias vacilou, não. Falta cometida pelo Breno Santos em cima do William Farias, Fernando. Foi a sorte do Guarani, né? Que o juizão apitou a falta, porque já estava armado um contra-ataque perigosíssimo. Falta para o Guarani no meio-campo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Conquistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. Nosso WhatsApp 19 99374 7996. 37 minutos jogados nesse segundo tempo, tá tudo igual. O Guarani vai mexer daqui a pouco, vai mexer mais uma vez o Hélio Cizenando. E vem descendo o Guarani, tentou tocar a bola, o Herbert recupera a posse de bola, a equipe do Caxias. E agora o Salatiel faz a finta em cima do Herbert, o Herbert segurou, o árbitro marcou.
Falta do Ebert em cima do Salatiel. A torcida não gostou. O juizão vai irritando a torcida com essas faltas picadas aí. Falta para a equipe do Caxias, que não tem pressa. Olha lá, vai trocar lá. Luca, camisa 9, vai para o jogo. Vamos ver quem vai sair ali. A placa não dá para ver. A gente tem que ver no campo quem está saindo. É o Cachoeira. Cachoeira, né? Saindo aí do lado do tobogã. Cachoeira saindo. O Luca, camisa 9, vem para o jogo. Tá aí, Wagner Ferreira, mais uma alteração do Hélio Cizenando. Menos jogador do que o que estava jogando. Então o Guarani acho que tinha melhor rendimento com Cachoeira do que com o Luca, que já provou, que está tendo muitas oportunidades e não está aproveitando. Eu não faria essa alteração, mas é o tal negócio, né? Vai que o Luca faz o segundo gol, o Guarani ganhou o jogo. Aí... E vem o Caxias, bola com o Vitor Sá, vem descendo aqui pelo setor canhoto, ele passa pelo Rian, vem descendo, ele chega na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira Jonathan Costa de cabeça, vai sobrando com o Felipe Albuquerque lá do lado direito, tá encostando para receber ali o Breno Santos bateu de longe, pegou mal demais, a bola foi lá no portão de entrada do Brinco de Ouro, Fernando. Totalmente sem direção, foi no meio da torcida organizada que tá lá na cabeceira sul. É apenas tiro de meta pro Guarani. Que sai jogando perigoso ali. Olha o Kaique França. Toca com o William Farias. Sai jogando com o Maurício. Olha aí, rapaz. Não brinca não. Jonathan Costa. Toca na frente com o Cauã Jesus. Cauã Jesus faz o domínio. Vai a marcação do Breno Santos em cima dele. Ele ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Toca do lado com o Renan Castro. Apareceu para receber ele o João Paulo. Ele prefere o William Farias. Um pouco mais atrás no círculo central. Já faz o passe com o Isaac. O Isaac vai caminhando pelo setor direito. Faz o passe com o Ebert. O Roberto tá na marcação. O Ebert vai caminhando. Tocou a bola com o João Paulo. Tentou fazer a devolução, tira Grigor. Dá um chutão, ganhou o leitão da manhã tarde. Faz ali o domínio, o Jonathan Costa quase que perde. Tocou a bola, o jogador, o João Lucas, recupera ali o Jonathan Costa e ficou caído o jogador da equipe do Caxias. O árbitro manda continuar. Rian toca aqui do lado direito com o Ebert. O Ebert vem descendo o Guarani, tenta chegar ao segundo gol, tentou passar pelo Roberto. Mas o Roberto saiu com bola e tudo. Wagner Ferreira, daqui a pouco eu vou perguntar pra você. Aliás, vai ser já porque o árbitro parou para atendimento do jogador do Caxias que tá caído ali próximo ao círculo central. Ebert não entrou bem não, hein? Perdeu um gol ali, né? Quer dizer, perdeu. O zagueiro desviou. Foi um chutaço que poderia ter feito o segundo gol do Guarani. É outro negócio, não é titular, não tem o ritmo de jogo, né? Então até entrar no ritmo da partida, que tá realmente frenético, porque o Caxias não tá morto, não. Com as alterações feitas, ganhou ofensividade e o Guarani está encontrando aquela dificuldade de sempre. Parece que vai ter mais um escanteio ou não? Não saiu, recuperou para falta. Saiu, deu falta? Deu a falta favorável ao time do Caxias. Falta ali então do Rian. Em cima do 16 da equipe do Caxias, que entrou agora há pouco no segundo tempo, o Vitinho. Vitor Sá. Tá aí. Falta para o Caxias. Vai lá o Busato fazer a cobrança, lógico que vai dar aquela famosa enrolada. Já passamos de 40 minutos desse segundo tempo. Continua 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do Caxias. Busato bate de perna direita, faz o lançamento, tá buscando o jogador que é o Salatiel. A bola passa, vai sobrando para o João Lucas. A marcação em cima dele é do Jonathan Costa. E agora o Jonathan Costa saiu, não, o árbitro marcou falta. Falta do João Lucas em cima do Jonathan Costa. 41 minutos, dá tempo ainda, jogo aberto, né, o Wagner Ferreira? O jogo tá lá e cá. Se o Guarani bobear, toma o segundo gol também. Então, nada definido. Acho que o Guarani perdeu volume de jogo com as alterações, mas não temos ainda os acréscimos não, né? Não, ainda não saiu. Não. E agora, lance ali... Lançamento ficou fácil para o time do Caxias sair jogando aqui no setor defensivo com o Roberto. Recua com o capitão Maurício Ribeiro. Olha na frente, está ameaçando fazer o lançamento, ele inverte. Da canhota para a direita, virou lá com o Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque faz o domínio, encostou para receber ali o Breno Santos. Já recebeu na linha aqui de vídeo gramado, joga mais atrás com o Moraes. Moraes vai trabalhando, recua. Lá atrás com o goleirão Busato, tá na meia-lua, sai jogando na canhota com o Maurício Ribeiro. A marcação em cima dele é do jogador bugrino. Saiu ali, tentou fazer o corte o Luca. E o Maurício Ribeiro se livrou da bola, ficou nos braços do Kaique França. Sai jogando o Guarani no setor defensivo, tá 1-1. O Guarani... Vai trocar lá, 2 do Guarani, lá, o Guilherme Parede e o Rafael.
Vai ter alteração então, daqui a pouquinho, as últimas alterações do Hélio Cizenando. E o Guarani vem descendo com o João Paulo, chega, faz a falta o Breno Santos. Falta para o Guarani ali na meia esquerda, pode levar perigo para a meta do Busato, alteração no Guarani, por gentileza, Fernando. Agora vamos aguardar quem sai, né? Quem tá saindo no Guarani aí. Vai sair, ó, o Rian. Rian tá saindo, Rafael vai de lateral improvisado de novo. Rian tá embora, vai embora, entra o Rafael. Rafael, 4 tá no jogo. E o Parede tá entrando também. Parede no lugar do Isaac, que fez o gol do Bugre. Isaac, Guilherme Parede tá no jogo. As alterações, as últimas, 5 vezes, não troca mais ninguém. Tá aí, 2 alterações. Guilherme Parede e o Rafael em campo no lugar do Rian e do Isaac. Tá aí as alterações, últimas alterações. Daqui a pouco o Wagner Ferreira vai analisar, porque o Guarani tem uma falta. Cauã Jesus vai colocar a bola para dentro da grande área, vai autorizar o árbitro. Vai fazer a cobrança, faz a cobrança de perna canhota, faz o cruzamento para dentro da grande área. Maurício Antônio de cabeça, bola passa, é pênalti! Penalidade máxima em cima do Luca! Pênalti pro Guarani, Fernando César. Puxou a minha frente aqui, puxou o Luca e deu cartão amarelo pro camisa 15. O Luca, né, ia tentar fazer o último toque. Cartão amarelo pro camisa 15, Breno Santos. É a chance, hein? Jogo difícil, jogo pegado. Pênalti pro Guarani ganhar o jogo. Wagner Ferreira, eu ia perguntar para você das escalas, das alterações, as entradas aí do Rafael e também do Parede, mas agora já pode emendar essa marcação de pênalti. O Guarani tem a chance de fazer o segundo gol, Wagner. Bem, com a palavra então o nosso trepidante, o Fernando César, que cravou pênalti. Puxou. Pênalti indiscutível. E o Guarani tem a chance aí de converter e fazer o segundo gol. Nesta altura do campeonato, né, 44 do segundo tempo, pode ser o gol da vitória. Agora o Anderson me perguntava das alterações, não gostei de nenhuma delas. Não gostou. Nenhuma delas eu acho que trouxe alguma vantagem para o Guarani. Tanto o lateral direito, talvez, porque o Rian teve algumas oportunidades, deve ter cansado. Cruzou bola, chutou para gol, mas o Hélio apostou então, na experiência do Rafael. O Carlos Eduardo não tiraria para a entrada do Cauã. O Cachoeira não tiraria para a entrada do Luca. Da mesma forma, o Herbert entrou, mas o lugar do Maranhão, essa aí até que dá para levar. E o Isaac cansado, né? Foi um belo primeiro tempo, não tão bom no segundo. Entrou o Parede, que costuma dar sorte. Toda vez que ele entra, o Guarani costuma virar o jogo. Vamos ver. Bola parada, pênalti. O Guarani pode fazer o gol da vitória nesse lance. O torcedor bugrino tá fazendo a festa. O Guarani tem um pênalti para fazer a cobrança. Um bololô ali, empurra pra lá, pra cá. O Luca tá com a bola na mão, mas geralmente, hoje em dia, o cara que tá com ela segurando não é ele que bate, né? É o Luca que tá com a bola na mão. Exato. Tá ali o Luca, amarelou também para o William Farias, é isso? O William Farias que se envolveu numa confusão ali. Cartão amarelo pro camisa 3 do Bugre. Tá aí, mais um amarelinho para jogadores do Bugre. Já passamos de 45, não levantaram a placa de acréscimos ainda, né, ô Fernando? Não, até agora nada. Pênalti pro Guarani, João Paulo, olha lá. Trocou, João Paulo. É sempre assim, o cara segura a bola, mas quem bate é o outro. João Paulo tá colocando a bola na marca da Cal com todo carinho. O árbitro conversa ali com o Busato, goleirão da equipe do Caxias. Vai colocando ali no centro do gol, vai se posicionando no centro do gol. Mexe para um lado, mexe do outro. Né? Tá fazendo aquele movimento. Mais 6. Mais 6. Vamos até 51 minutinhos desse segundo tempo. É pênalti pro Guarani. João Paulo tá lá na meia-lua. Tá autorizado. Partiu 10 do Guarani. Vai bater de perna direita. Parou, tocou e entrou! Alegria, alegria, galera vibrou, É do Bugre!
bater o pênalti. Aliás, com toda a calma, partiu. Olhou pro goleirão, deu aquela paradinha. Chutou de perna direita, colocou a bola pro fundo do gol do goleirão Busato, que foi pro outro lado. Bola do lado direito, Busato do lado canhoto. A bola entrou e o Busato não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo do gol. Amplia o Guarani. 2 para o Guarani. João Paulo, camisa número 10, quando eram jogados 46 minutos desse segundo tempo. 2 para o Guarani, 1 para a equipe do Caxias. Torcedor bugrino, pode pular, pode gritar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Guarani. Fernando César bateu com estilo, hein? Categoria, né? Belíssima cobrança do João Paulo. Ele tem qualidade, né? Tem qualidade. Deslocou na paradinha, o Busato veio para um lado, ele só rolou a bola no canto, na bochecha da rede. 2-1 Guarani na frente e fez a última troca aí o Marcelo Cabo, hein? Saiu Grigor, 5, entrou o atacante Gaspar. Gaspar, 17, o fantasminha Gaspar tá no jogo. Tá aí a entrada do Gaspar no lugar do Grigor e a equipe do Caxias tem uma falta agora aqui pelo setor direito, tá na bola para fazer a cobrança o João Lucas, vai colocar a bola para dentro da grande área. 2-1 pro Guarani, vamos até 51 minutinhos, já estamos com 48 minutos e meio, tá autorizado, faz o lançamento o João Lucas para dentro da grande área, subiu, a bola passa, tá sobrando para quem? Lá caiu o jogador, continua, sai jogando o Herbert, toca do ladinho, tentou sair jogando, é falta. Falta do Maurício Ribeiro, em cima ali do jogador do Guarani, que eu nem vi quem caiu ali. Tá caído o jogador do Guarani? É o Luca, é isso? É o Luca. E aí é tudo que o Guarani quer, né? Pra não sofrer pressão da equipe do Caxias. A torcida sobe o tom, o Guarani vai ganhar 2-1. Wagner Ferreira, 2-1 pro Guarani. Olha, o Guarani vira o jogo no momento importante do jogo, finalzinho. Agora é a vez do Guarani segurar o resultado e manter a liderança com uma certa vantagem em cima do segundo colocado. Agora, bola parada, né? Porque na bola rolando, dificilmente com as alterações, o Guarani chegaria ao empate. Eu acho isso, porque o Anderson estava me perguntando sobre as alterações, apenas uma fez sentido, as outras nem tanto. E tenta chegar a equipe do Caxias, bola jogada dentro da grande, tá impedido. Tá marcado impedimento, o Pedro Jorge Santos da Araújo, o auxiliar número 1, marcou impedimento de ataque do Caxias. Bem impedimento bem marcado, o Guarani agora cozinha o jogo, né? Segura a bola, vai ganhar o Bugre, 2-1 no brinco. A Maria Elisa tá fazendo a festa no chat aqui, o Paulo Marques no Fute Sabadão. Barba, bugrão, por enquanto cabelo, só falta a seleção para fazer o bigode também. Grande Paulão. A equipe do Guarani tenta chegar no campo ofensivo, o lançamento feito lá na frente pro Lucas, subiu de cabeça o Breno Santos, sobe ali, a bola não cai de jeito nenhum, vai passando, vai sobrando com o jogador que é o Breno Santos. Ele vai virando, tá passando o Roberto, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado aqui pelo setor direito. Chega na marcação ali o jogador do Guarani, mas o passe é feito para o Gaspar. Olha ele aí, entrou agora há pouco, devolve com o Roberto, Roberto recua a bola com o Maurício Ribeiro. Maurício Ribeiro vai trabalhando, toca com o Roberto, Roberto mais à frente com o Vitor Sá faz a finta em cima do Rafael, recua atrás com o Maurício Ribeiro. Todo no ataque agora a equipe do Caxias, todo na defensiva a equipe do Guarani, tá na frente o Guarani, já chegamos a 50, vai acabar o jogo, pode ser o último ataque do jogo esse do Caxias. Bola com o Gaspar, recua a bola, vai trabalhando aqui no setor canhoto, bola com o Maurício Ribeiro, faz o lançamento para dentro da grande área, tira Jonathan Costa. Quando ergue o braço, ponto centro do gramado, põe final de jogo no Brinco de Ouro. Mais uma vitória do Guarani, 2 para o Guarani, 1 para a equipe do Caxias. O detalhe seu aí nesse pós-jogo da Grigo no gramado do Brinco de Ouro, Fernando César. Jogadores do Guarani se cumprimentando, comemorando bastante, uma vitória difícil, suada, gol de pênalti no finalzinho. Guarani é mais líder do que nunca, chega a 21 pontos e vai ficando muito perto do corte para classificação, porque com 26 ou 27 pontos
O 8º colocado garante vaga no quadrangular final. Guarani muito próximo da classificação. Eu tô caminhando ali para pegar os jogadores do Guarani e eu já te chamo, Grigo. Tá joia, a prioridade é sua aí, Fernando César, quando tiver jogadores aí na zona mista. Aliás, jogadores se abraçando, fazendo a festa junto com o torcedor Wagner Ferreira. É uma vitória suada do Guarani, né? Não deveria ter sido assim. Pelo volume do primeiro tempo, as alterações feitas no segundo tempo pelo Hélio Cizenando trouxeram o Guarani para baixo. E o gol só foi sair numa bola parada, num pênalti indiscutível, né? Reclamação de protocolo dos jogadores do Caxias. Mas o Guarani não tem nada com isso. Foi lá, o João Paulo cobrou com muita categoria, deslocou o goleiro, fez o segundo gol do Guarani e o gol da vitória. Agora, o Guarani, no segundo tempo, perdeu muitas oportunidades. O time não teve a mesma qualidade do primeiro tempo. E eu repito, as alterações feitas pelo Hélio não trouxeram o Guarani para cima. Pelo contrário, permitiu que o Caxias crescesse no jogo. Tanto é que empatou o jogo e criou algumas outras chances. Mas o Guarani, ansioso com o gol de empate, acabou indo para frente e proporcionando alguns espaços aqui atrás, por onde o Caxias trabalhou. O Caxias não é um mau time, não. É um time até razoável. Tanto é que está aí na quinta colocação, se eu não estou enganado. Tem uma das melhores defesas do campeonato. Então, dificultou, complicou para o Guarani. Mas poderia ter sido mais fácil, não fosse um vacilo aí no segundo tempo com as alterações feitas. O Guarani não manteve o mesmo ritmo do primeiro tempo. Tá aí, Wagner Ferreira, Fernando César, a galera tá saindo aí, né? Jogadores saindo aqui, ó. Vamos pegar aqui o jogador do Bugre começando a falar aqui. Estamos no caminho certo. Assim, acho que seria um pecado se a gente perdesse esse jogo ou empatasse, porque a gente foi muito superior. Enfrentando uma ótima equipe que é do Caxias. Estamos no caminho certo, ter muita humildade para continuar trabalhando e melhorando os nossos erros, né? Mas acho que a equipe está muito unida e a gente está no caminho certo para garantir a classificação. Tá aí o Rafael que entrou no segundo tempo falando aqui na Rádio Grigo. O Kaique França chega aqui. Aí, Kaique, sentiu algum problema ali? O que aconteceu? A minha panturrilha deu uma puxadinha ali. O doutor me deu um remédio ali que deu para controlar o jogo. Agora a gente vai ver aí na semana aí o que realmente foi. Hoje foi sofrido, né? É assim mesmo, é futebol, né? Quase sempre é difícil. E hoje foi mais uma vez, mas eu acho que essa está sendo a marca do nosso time de persistir e ser resiliente até o final, né? E a gente acreditou no empate até o fim, presenteado aí com a força do grupo. Valeu. Goleiro Kaique França passando por aqui. Passa mais alguém, o Cachoeira. Cachoeira fala aqui também, participou bastante no jogo. De dedicação que a gente tem com a camisa do Guarani. Eu tive um problema durante a semana, tô com um pouquinho de dor no tendão, muito por conta do nosso campo de treino ali que tá um pouquinho pesado. Mas o importante é a vitória, os 3 pontos, é a gente se entregar. E hoje Deus derramou graça sobre a gente pode sair mais. Jogo difícil no segundo tempo, Caxias complicou, o Guarani nunca desistiu. Bom, o Caxias por característica mesmo, desde 2, 3 anos atrás já vem jogando com um time mais forte fisicamente, um time mais truncado. Mas fico feliz da gente conseguir fazer a vitória, que é o mais importante. Como o próprio Hélio disse, 0-0 é 3 pontos. E é continuar somando pontos e continuar crescendo na competição para chegar no quadrangular final, se Deus quiser, e a gente conseguir o nosso principal objetivo. Valeu, tá aí o Guilherme Cachoeira, Kaique França continua falando aqui. Zagueiros ali, faz o mesmo trabalho do sistema defensivo, então quando o Donato entra vai muito bem, quando o Rafa entra vai muito bem. Eu acho que essa está sendo a força do nosso elenco, que apesar de a gente estar tendo um time definido titular, todo mundo que entra está suprindo a altura. Jonathan Costa, zagueirão, tá falando aqui também, não perdeu uma bola lá, vamos acompanhar o Jonathan Costa. Cara, a gente sabia da importância do jogo, a dificuldade ali do time do Caxias. A gente vem bem, cara, graças a Deus. A gente tentou não tomar gol ali, mas faz parte, uma hora isso acontece. Mas a gente está conseguindo bem ali, o Maurício, quem entra também está dando conta do recado. É trabalhar, a gente não conquistou nada ainda, é passo a passo, para a gente buscar o nosso tão sonho que é o acesso. Você que é campineiro, raiz, já demonstrou isso. Qual a importância nesse momento da equipe líder da competição e você sendo um dos mais aplaudidos aqui pelo torcedor do Guarani? Cara, isso mostra o trabalho do grupo, né? E a individualidade vai saindo a cada jogo, continuar trabalhando. A gente não conquistou nada ainda. Claro, com o apoio da nossa torcida, estou muito feliz pela sequência de jogos, manter o foco e sonhar e continuar sonhando pelo acesso. Obrigado. Tá aí, Jonathan Costa falando aqui, mais um jogador passando aqui, ó.
Vamos acompanhar aqui o jogador do Bugre falando, o jogador Carlos Eduardo. Apesar do jogo ser muito intenso, não tem como você manter o mesmo ritmo os 90 minutos. Você sentiu alguma coisa? Pediu para sair? Não. Foi só por opção mesmo. Tá legal. Carlos Eduardo e também o William Farias é o último passando aqui. Partida, em alguns momentos, vamos ouvir aqui. Com o Busato, goleirão da equipe do Caxias, mas eu queria que você fortalecesse, aliás, dissesse da importância dessa vitória do Guarani, se consolidando mais uma vez como líder da competição. As discussões do futebol, né? Assim, quando a gente estava 0-0 ainda, ele caiu 2, 3 vezes, a gente reclama. Daí, quando a gente tá ganhando o jogo, a gente também não tem tanta pressa, aí eles reclamam e fica... só que daí, quando falta com respeito, é complicado e a gente tá com o sangue quente ali dentro da partida, né? Cada um querendo buscar o objetivo coletivo da sua equipe. Mas o resultado, cara, é importantíssimo, né? Acho que a gente, contra uma grande equipe também, postulante aí, né? A classificação e acesso, então eu acredito que foi de fundamental importância, que todo jogo a gente vai conseguindo ter um pouquinho de confiança, arrumar aquilo que precisa ser arrumado para que lá em outubro, né, que ainda está longe, ainda a gente consiga o nosso objetivo, que é subir. Tá aí, então, William Farias, o último a passar aqui, o João Paulo está falando aqui, vamos pegar rapidamente o João Paulo, que teve tranquilidade para fazer do pênalti. Dia a dia, cobrando para sempre estar conseguindo um resultado positivo, que são vitórias. E a tranquilidade para bater o pênalti ali só deslocou do goleirão, hein, João, no final do jogo. A gente vem treinando, né, no dia a dia, já há algum tempo já, como outros companheiros também treinam. Fico feliz pela vitória, mas é fruto do trabalho de todos e a vitória todo mundo. Tá aí, ó, João Paulo, hein? Ele é o último agora. Todo mundo no vestiário. O Guarani ganha de um jogo difícil, complicado, 2-1. E o Guarani cada vez mais líder do que nunca, porque o Brusque não vai tirar. Qual é o saldo aí? 8 gols? Esquece. Isso, exatamente. Não dá, né? O Brusque tem um saldo de 6, o Guarani um saldo de 14. Então são 8 gols, não dá, né? Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá. Fernando César, valeu demais, hein? Belo trabalho aí no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Grigo, geralmente nós não fazemos a nossa coletiva, né? A nossa não, a coletiva do treinador. E valeu demais, viu, Fernando? Valeu demais. Se quiser, eu já me despeço de você aí do gramado, ou se você quiser, sobe aqui na cabine e aí a gente faz a votação do craque da Grigo, do pé mole. Dá uma sequência desse pós-jogo, pode ser? Combinado, eu subo aí, a gente conversa aí, faz a votação para também entregar o equipamento. Até já. Valeu, Fernando César. O Wagner Ferreira, tá aí, os jogadores saindo, né? Todos conversando ali, aliás, vários jogadores deram entrevistas e nós olhamos quando ganha é assim mesmo. Exatamente. E nós olhamos aqui eu olhei pro Wagner, o Wagner olhou para mim numa frase do Rafael, né? Primeiro a falar, melhorando nossos erros. Uma frase esquisita, né? Melhorar erro não deve, né? Não tem jeito, né? Pode ser melhorar com os erros, né? Assim, mas não melhorando os nossos erros. Mas valeu demais. Mas ele não tá aqui como professor de português. Não tá, exatamente. É isso daí, Wagner, analisar aí esse jogo, essa vitória do Guarani 2-1 com o Caxias e as palavras que os jogadores passaram aqui no microfone da Grigo. Por gentileza, Wagner. Eu gostei deles enaltecerem a postura do Caxias, né? Veio com uma filosofia para não tomar gol, pelo menos no primeiro tempo. No segundo conseguiu empatar o jogo e, olha, botou as manguinhas de fora, quase complica para o Guarani, alguns vacilos no setor defensivo. Mas o Guarani ganhou o jogo no primeiro tempo, né? Quando teve assim uma série de escanteios a seu favor, se não me engano foram 7 contra nenhum. Aliás, o Caxias não teve um escanteio durante o jogo. Vejam só o volume de jogo do Guarani, em termos ofensivos, inclusive. E no primeiro tempo, o Guarani fez 1-0, poderia ter feito mais, porque o time estava encaixado, jogou bem o primeiro tempo, mereceu a vantagem. A gente esperava que não mexesse no intervalo, como realmente não mexeu. O técnico Cicerano só foi fazer algumas mudanças no decorrer do jogo, quando me parece que já estava empatado o jogo, quando ele começou a mexer. Eu não tenho aqui o momento do jogo. O momento do gol do Caxias. O Caxias fez aos 13 minutos. Ele começou a mexer a partir 29. Começou a mexer a partir disso. E eu acho que não mexeu bem, não. Em algumas posições até que ele foi razoável. No caso do Maranhão, estava muito afoito.
não aproveitando bem as oportunidades que estava tendo, colocar o Herbert, que nós até comentamos, o Fernando também comentou, que é um jogador que costuma entrar e costuma definir, mas não teve muita sorte. Aliás, o Herbert teve um chute a gol, né? Parece que o goleiro fez uma defesa importante, houve um desvio, né? Ou melhor, houve um desvio, a bola foi para escanteio. Então, é uma alteração que eu considerei como razoável. Agora, ele tirar o Carlos Eduardo, foi perguntado aí pelo Fernando, no final aí na zona mista, se ele sentiu alguma coisa. Ele falou, não, foi opção. Então errou o Hélio Cizenando. Então estava com uma outra ideia. Porque ele não tava, o Carlos não estava cansado, um cara super útil, né, na armação de jogada, em finalizações, em cobrança de escanteios. No entanto, o Hélio preferiu tirar. Então, no caso, talvez na coletiva a gente fique sabendo de algum detalhe. Mas pelas palavras do Carlos Eduardo, não gostou de ter saído, não. Aí outra alteração. Tirou o Cachoeira, colocou o Luca. Agora ali caiu. Cachoeira era puxa o ataque ali pelo lado direito, finaliza de esquerda, de direita. É um típico jogador de beirada de campo, mas útil para o time. Entrou o Luca, não resolveu absolutamente nada. Não gostei da alteração. Também para o time do Guarani, nada de positivo. E o Isaac. Isaac foi uma das figuras do primeiro tempo, destaque do Guarani. No segundo tempo, estava indo do mesmo jeito, até que deve ter cansado, né? Porque correu muito, mereceu realmente. E a alteração, a entrada do Parede. O Parede é aquele jogador que entra mais confiando na sorte do que em qualidade técnica. Ele costuma entrar no time dá sorte. O cruzamento dele, uma cobrança de escanteio, sempre sai um gol. Não foi o caso hoje. Mas a simples presença dele, o Guarani virou para 2-1 e acabou vencendo a partida. Então, sem qualquer dúvida, não há o que contestar. Os jogadores do Caxias reclamaram barbaridade do pênalti, mas segundo não só o Fernando César, né, que estava atrás do gol, mas todos os repórteres ali entendendo que, inclusive aqueles que estão vendo pela televisão, tive um feedback aqui, e o pênalti foi indiscutível. Então não há o que reclamar, o Guarani vence com méritos essa partida contra o Caxias por 2-1, se isola na liderança, vai se consolidando como um dos melhores times do campeonato e com um saldo de gols aí impressionante para 20. Ele tem 22 gols marcados, né, Anderson? 22 marcados contra 8 sofridos. Então é um saldo que dificilmente qualquer outro time vai tirar. Por isso é importante o saldo de gols. Se está vencendo por dose homeopática de 1-0, empatando 1-1, 0-0, não leva a lugar nenhum no critério de desempate e vai ter levado desvantagem. Então, olha, o Guarani teve um ótimo primeiro tempo, não tão bom no segundo, foi achar um gol de pênalti para fazer o gol da vitória, mas no cômputo geral, ele não pode ser contestada essa vitória do Guarani. Merecida a vitória, o Caxias deu trabalho, veio com uma filosofia de não tomar gol, colocou apenas 2 jogadores na frente, às vezes só o Salatiel no primeiro tempo. No segundo, soltou um pouquinho mais, fez algumas mudanças, o Marcelo Cabo tem o time na mão, inclusive os jogadores do Guarani enaltecendo o time do Caxias, que é um dos postulantes a uma das vagas aí para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, difícil o adversário, deu trabalho, complicou, mas o Guarani superou tudo isso e venceu por 2-1. E agora passa uma semana tranquila aí pensando no próximo compromisso. O Guarani joga quando agora, Anderson? Vamos ver aqui, próximo jogo do Guarani, 11ª rodada. Confiança fora de casa. Tá aí, rapidão, Vagnão já. Confiança fora de casa na segunda-feira, 19h30. Aliás, são 2 jogos fora de casa, Confiança e Figueirense. Isso, ele abriu essa rodada e ele fecha a outra rodada, né, 11ª. Então, olha aí, o torcedor indo para casa feliz, aguardando o jogo da seleção brasileira, e nada melhor do que ir com uma vitória para casa, né? 2-1, jogo difícil, mas o que vale são os 3 pontos e o Guarani consolidado na liderança da Série C. Tá aí, esse Wagner Ferreira. E Wagner, já aproveitando, Márcio dos Santos Oliveira, Pedro Jorge Santos de Araújo e a Fernanda Félix da Silva, esse trio alagoano que apitou essa partida. Bom primeiro tempo do árbitro, hein? Economizando cartões, não marcando falta, deixando o lance correr, o jogo correr. Agora, no segundo, ele andou se perdendo, né? Algumas faltas que ele não marcou, outras que ele marcou. Cartões, acho que até foi bem aplicado, tanto para o Guarani como para o Guarani. Ele aplicou para o Maurício, né? O zagueiro, para o William Farias. Só. E para o Caxias, 3, né? Salatiel, o Breno, o Maurício e o goleiro. 4. 4, exato. Você está com uma agenda infalível aí também, Anderson. Então, com relação à arbitragem,
teve assim influência no marcador. O lance capital ele marcou corretamente o pênalti e nas demais marcações aí sem problema nenhum, tanto para ele como para os dois assistentes, o Pedro e a Fernanda. Então, se tivesse que dar uma nota para a arbitragem, aí ficaria aí com uma nota 6. Bom primeiro tempo. Aí no segundo ele acabou se perdendo um pouco, mas nada a ponto de colocar por terra o seu trabalho na arbitragem deste jogo. Guarani 2, Caxias 1. Tá aí, nota 6, nota boa para a arbitragem. Então, como o Wagner Ferreira disse, o Guarani, 2 partidas fora de casa agora. Volta a se encontrar com o seu torcedor aqui no Brinco de Ouro apenas em julho, no dia 4 de julho, às 8h30 da noite, contra a equipe do Floresta. Tá aí. Bom, Fernando chegou aqui, agora a gente vai começar essa votação do craque da Grigo, pé mole, e nesse pós-jogo da Grigo. Lembrando que, primeiro desafio, né? São 2 confrontos, Wagner Ferreira e Fernando César, de Campinas contra Caxias. Hoje deu Campinas. Amanhã... acho que tá desligado, Fernando. Acho que cidade contra cidade, né? Cidade contra cidade do Silvio Santos, que o Luiz Lauro levava as caravanas. Exato. É isso aí. Exatamente. Saiu na frente Campinas. Vamos ver se amanhã, né? Ou empata, ou ganha aí de 2-0. Bom, vamos lá. Vou começar com você, Fernando César. Tá desligado, né? Ou não? Tá desligado? Tá ligado o microfone? Oi. Tá desligado, Bom, vamos por aqui. Começo com você, Fernando César. Na equipe do Guarani, quem que você gostou, que você elege o craque da Grigo hoje? O Isaac. Aí, simples e objetivo. Já colocou o Isaac como o craque da Grigo. E na equipe do Caxias, você coloca alguém aí que se destacou hoje? Alguém que se destacou? O menino que fez o gol, né? O Vitor Feijão, né? Fez um belo gol. Tá, então, na opinião do Fernando César, o Isaac pelo lado do Guarani e o Vitor Feijão, os craques da Grigo. Wagner Ferreira, pela equipe do Guarani, quem que você gostou hoje, Wagner? Aliás, quem você coloca como craque da Grigo pode ter gostado de vários hoje, né? Não, exato. O Carlos Eduardo foi muito bem, como sempre. O João Paulo também, muito bem. Mas o Isaac surpreendeu hoje. Um belo primeiro tempo. No segundo tempo começou da mesma forma, mas acabou, acho que, perdendo o gás e foi substituído. Mas eu acompanho o relator. Vamos ficar com o Isaac também. Uma partida surpreendente do Isaac. Olha aí, hein? Quem diria? Isaac sendo eleito o craque da Grigo e merecidamente hoje. Pelo lado do Caxias, do BEP, né? Como você disse. O lado aí do Caxias, lá do Rio Grande do Sul. Quem que você coloca como craque da Grigo, Wagner? Um jogador que já passou por aqui, né? O Vitor Feijão. Passou por aqui em 2019. Ele fez um belo gol, hein? Meteu no ângulo do Kaique, sem qualquer chance para o goleiro do Guarani. Vamos ficar então com o Vitor Feijão, que aliás nem era titular do Marcelo Cabo. Ele entrou no... O Gaspar deveria ser o titular hoje. Né? No entanto, ele veio com o Vitor Feijão e deu sorte, né? Que fez o gol e para mim também eu acompanho o Fernando, um dos melhores do Caxias. Tá aí então, pelo lado do Guarani, Isaac. Pelo lado do Caxias, Vitor Feijão, os craques da Grigo nessa jornada esportiva. Palmas para vocês, hein? Tá, Isaac e o Vitor Feijão. Legal demais. Bom, se tem os craques, aqui nós temos o pé mole também. Na equipe do Guarani, você consegue destacar alguém que destoou hoje negativamente, ô Fernando? Olha, muito não. Eu vou dar uma pequena menção pro Maranhão. Apareceu pouco, né? Tudo bem que brigou, a bola quase não chega nele, mas então um pequeno destaque pro Maranhão, mas passa batido aí. Não é pé mole, foi bem o Maranhão, mas foi o que menos se destacou aí pro Guarani. O pé não ficou totalmente amolecido, mas tá aí. É um pé mais ou menos. É um pé mais ou menos. E na equipe do Caxias, quem que você achou aí que deu ruim hoje, que não gostou do time do Caxias? O goleirão Busato é amigo nosso, né? Gosta de uma lambança, né? Tudo bem que não teve culpa nos gols, né? O primeiro gol, acho que quem mais falhou foi o Roberto, que deixou o Isaac chegar por trás e fazer o toquinho pro gol. Mas eu vou com o Ravanelli, o cara que veste a 10 em um time tem que apresentar mais, né? Não fez nada pra mim, Ravanelli é o pé mole. Tá aí, Ravanelli, o voto de pé mole do Fernando. Eu vou computar aqui pro Maranhão também, viu? Esse pé mole, eu já amoleci ele de vez agora então, ô Fernando. Vamos lá, Wagner Ferreira, e aí? Você consegue destacar alguém negativamente no Guarani hoje, Wagner? É um time que ganha por 2-1, né, dentro de casa, teve seus méritos e tal. Um time quase que regular em todas as posições.
Mas temos que cumprir com o nosso quadro aqui. Eu acho que o Fernando teve razão. É com o Maranhão, se você for olhar em tudo, aqueles que entraram também nem vamos dar nota baixa. O Luca, por exemplo, não fez nada, mas também jogou pouco, né? Eu não tenho que votar. Sofreu pênalti, né? Então, nós vamos de Maranhão, então. Maranhão, tá aí então. Pelo lado do Caxias. Pro lado do Caxias, aquele que fez o pênalti. Quem foi o cara? Foi o Breno Santos. Breno Santos. Breno Santos. Então vou ficar com esse aí, o pé mole do Caxias. Tá aí então. Os pé moles dessa jornada esportiva da Grigo. Maranhão pelo lado do Guarani. E no Caxias tem dois, hein? O Ravanelli, voto do Fernando César. E também o Breno Santos, voto do Wagner Ferreira. Pra vocês, cadê o mouse? Achou. Tá aqui, ó. Pra vocês. Deu ruim hoje, hein? Os pés moles dessa jornada esportiva da Grigo. Legal demais. Fernando César, o seu destaque final aqui nessa nossa jornada esportiva da Grigo. O Guarani que volta a jogar agora 2 partidas fora de casa, né, Fernando? Por isso que foi importante a vitória hoje, né? Para se manter na liderança. 2 jogos difíceis. Tudo bem que são times lá na parte de baixo da tabela, mas aí que pega, porque tá no desespero. Tanto o Confiança lá em Aracaju e depois o Guarani vai para o sul do Brasil para pegar o Figueirense lá em Floripa. Então o Guarani agora tem mais uma semana cheia de trabalho, porque o jogo é só na outra segunda-feira e aparentemente o técnico Cizenando não perdeu ninguém, né? Nem por contusão, nem pelo 3º cartão amarelo. Já o time do Caxias segue sem vencer fora de Caxias do Sul. Agora foi derrota, não foi nem empate, segue aí sem vencer fora como visitante e o próximo jogo é em casa contra o Maringá na próxima rodada. Caxias que pode até sair do G8 aí no fechamento dessa rodada da Série C, mas é um candidato, né? Apesar de não ser um time brilhante, veio aqui para empatar o jogo, se defendeu mais, é um time que deve conquistar a classificação para o quadrangular. O Fernando, a contusão do Kaique não preocupa não, né? Diz que é ele disse que é panturrilha, mas agora vai sentir um incômodo, né? Tomou um remédio ali durante o jogo, agora tem a semana cheia pela frente para se recuperar. E tem jogador que tá fora da Copa por causa de panturrilha, né? O tal do Arrascaeta, o menino Ney também tá cuidando, né? Vamos aguardar. Bom, tá aí. Fernando César, quero agradecer demais mais essa participação sua nas nossas jornadas esportivas da Grigo. Aliás, palpite para hoje, Brasil e Marrocos. Brasil e Marrocos. É jogo difícil, tem aquela ansiedade da estreia. O Mister, né, nunca dirigiu uma seleção na Copa do Mundo, também faz a sua estreia. Mas eu acho que o Brasil vai ganhar de 2-1. Vai ser um jogo difícil, mas 2-1 para o Brasil, para já encaminhar a classificação para a próxima fase. Tá aí, Fernando César. Valeu demais, Fernando. Como se diz, chover no molhado, né? Falar que o Fernando César faz um bom trabalho, que você fez um bom trabalho. Sensacional. A Rádio Grigo agradece mais uma vez a sua participação aqui. E deseja a você aí um ótimo sabadão, um ótimo domingo, uma ótima semana para você. E agradecer mais uma vez a Rádio Central aí, o Beto Quinalha, a galera da Rádio Central, liberou você para estar fazendo essa nossa jornada esportiva da Grigo. Fernando César que cobre hoje em dia Ponte Preta e Guarani lá na Rádio Central. E a gente sabe que realmente, né, é a rádio mais ouvida no setor esportivo. E a Grigo, ela faz esse nosso que eu chamo de entretenimento. E a gente ama o rádio e a gente tem o prazer, no caso eu, de ter você junto nessa jornada e Wagner Ferreira em todas as jornadas e toda a galera da Grigo que faz essa parte desse timaço da Grigo que para mim é uma coisa, uma paixão que a gente faz aqui pelo rádio. Valeu demais, Fernando. Uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser aí. Grande abraço, é um prazer sempre estar participando aqui do futebol da Rádio Grigo e sempre que precisar é só chamar que a gente vai comparecer aí. Grande abraço e até a próxima. Fernando César, a voz do povo. Tá aí, Fernando César, o nosso repórter hoje, grande Ítalo Ferreira, tá aqui também mandando um abraço, valeu Ítalo. Antes de eu passar e me despedir de Wagner Ferreira, pra gente finalizar essa jornada esportiva, da ficha técnica também, Wagner, eu quero dedicar essa jornada esportiva da Grigo, em especial hoje, ao nosso grande amigo que nos deixou essa semana, Claudinei Corse, né? Foi uma pessoa que eu conheci através da Rádio Grigo já,
pela resenha dos amigos, que nós, aliás, Fernando César participou, Wagner Ferreira participou, né? E aí, lá no futebol interior, quando eu tive a oportunidade lá de fazer parte daquela equipe do futebol interior, eu tive contato mais com o Claudinei Corsi, e dali para adiante eu tive essa amizade, uma pessoa que eu todos os dias conversava com ele através do Bom Dia, a gente brincava, né? E eu guardei bem que ele, todas as quartas, ele mandava a lombada, o dia da lombada. E foi um dia da lombada, numa quarta-feira, que ele, né, veio aí se despedir da gente aqui. Um guerreiro, lutou bastante, né, com essa doença, e infelizmente é muito difícil você conseguir vencê-la. Mas ele, como um todo, como um homem, é um vencedor, uma pessoa maravilhosa, né? Mais uma vez, eu coloco aí os sentimentos a todos, familiares e amigos do Claudinei Corsi, e fica essa homenagem para ele. Essa jornada esportiva da Grigo, vitória do Guarani, time no qual ele tinha um carinho, né? E então essa jornada vai pro Claudinei Corsi, viu, Wagner Ferreira? É o João Claudinei Corsi, 69 anos, né? 7, né? 67, eu acho. 67 anos. Então, é uma perda lamentável, né, para o Rádio Campineiro. Ele que era nosso vice-presidente lá da SEC e uma pessoa séria no rádio, né? Fiz também futebol interior com ele, não admitia brincadeira. Evidentemente que sempre uma ou outra sempre acontece. Mas ele levava a sério a profissão. Trabalhou no Brasil, trabalhou na CBN, acho que tempo da Globo também, né? Globo Campinas. E Massa FM, andou por aí e tal, mas ele ficou desiludido com o rádio. Aí não. Aliás, como quase todos nós, né? Vamos passando o tempo, vamos sabendo que rádio fica por conta da paixão, né? Não por conta de sobrevivência. Mas o Claudinei lutou contra os problemas de saúde, eu acompanhei de perto o problema dele, mas lutou enquanto pôde, né? Até que Deus o chamou e ele, lamentavelmente, deixa o nosso convívio. Estivemos lá no velório, né, lá no cemitério das Aleias, lá confortamos lá a viúva, né, a Maria Suzuki. Estava lá a filha, a Carol, o irmão dele, o irmão mais novo dele. Enfim, descanse em paz o Claudinei e conforto para toda a família. Foi uma grande perda para o Rádio Esportivo Campineiro. Tá aí, então. Essa fica a nossa singela homenagem a esse grande amigo Claudinei Corsi. Wagner Ferreira, mais algum detalhe que você queira colocar, Wagnão? Olha, já comentamos bastante a respeito desse jogo, na vitória merecida do Guarani. O Hélio Cizenando, eu vou ficar até curioso em saber, nas outras emissoras, a coletiva, ou então depois, né, sempre vem pelo WhatsApp, a assessoria da imprensa divulga a coletiva do Hélio Cizenando, para saber as mudanças que ele fez, principalmente porque ele tirou o Carlos Eduardo. Eu acho que com o Carlos Eduardo no time, o Guarani não teria sofrido, em parte, né, um sofrimento assim controlado, no segundo tempo, quando o Caxias empatou e ameaçou até virar o jogo. Então, fico curioso aí pelas explicações do Hélio Cizenando, mas no mais, o time se comportou bem, melhor o primeiro tempo do que o segundo, e, portanto, vai assim, merecendo essa campanha que poucos torcedores esperavam, mas pelo investimento está fazendo jus, né? Uma das maiores folhas da Série C, e o time vai correspondendo. Assume a liderança de maneira consolidada, vai a 21 pontos, né? 18, 19, 21. Isso. 21. Exato. Não pode ser alcançado por ninguém, pelo menos no saldo de gols ninguém tira. E, portanto, é o trabalho, o que o Guarani se propôs nesse campeonato, e tudo indica que o acesso está cada vez mais próximo, Anderson. Grande Wagner Ferreira, o palpite seu hoje para Brasil e Marrocos, Wagner? 3-1 Brasil. 3-1, eu vou de 2-0. Eu não sei porque eu estou com a campanha de 94 na cabeça. Um time também, né, que vai ganhar, na minha cabeça, vai ganhar aos trancos e barrancos, mas a primeira partida em 94 foi contra a Rússia, 2-0, então eu vou de 2-0 nessa daqui também. Wagnão, agradeço demais, né, como eu digo sempre, essa presença ilustre sua aqui nas nossas jornadas esportivas da Grigo. Desejar para você um ótimo final de semana, um ótimo jogo também hoje para todos nós, né? Que saiamos felizes, se é que existe esse verbo, saiamos. Acho que não sei lá se existe, mas saiamos. Nessa partida. Mas valeu demais, Wagnão. Um abração para você. E se Deus quiser, estaremos. Na próxima você não estará, né? Na próxima você não estará. Acho que é Ponte e Novo Horizonte. Isso, exato. Vou fazer a segunda cirurgia. Mas está lá em boas mãos, os comentários de Klaus Werner. Exatamente. Então hoje, reportagem de Fernando César, a voz do gol, o Anderson Gregoleto, o nosso
narrador. E eu me despeço aqui, deixando um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui nesta jornada esportiva. Wagner Ferreira. Valeu demais, Wagner Ferreira. Só passando aqui, né, 10ª rodada da Série C, o Guarani venceu 2-1 o Caxias. Hoje ainda tem jogo, hein? Às 4 horas tem Amazonas e Anápolis. Amanhã, Brusque e Santa Cruz, Paysandu e Inter de Limeira, Itabaiana e Ituano. Também jogam Volta Redonda e Confiança, Floresta e Figueirense, Maringá e Maranhão. Aí já na segunda-feira, Ferroviária e Barra, e fechando essa 10ª rodada, Ipiranga e Botafogo da Paraíba. O Guarani mais líder do que nunca, 21 pontos, seguido do Brusque, 18, pode chegar a 21 também, porém tem 8 gols aí de diferença no saldo de gols. Então o Guarani vai continuar na liderança da Série C. Terceiro colocado nesse momento, o Paysandu, seguido pelo Ituano na 4ª colocação, na 5ª Floresta, na 6ª Inter de Limeira. O Caxias, que perdeu aqui pro Guarani, está na 7ª colocação, mas pode aí perder posição, né? Pode sair desse grupo de 8 aí dos classificados da Série C, que termina essa zona de classificação, o Amazonas. Na zona de rebaixamento, nesse momento, o Itabaiana, 6 pontos ganhos, na 19ª colocação, e o Anápolis apenas 5 pontos ganhos. Legal, próxima partida do Guarani contra o Confiança, fora de casa. O Guarani volta a jogar aqui no Brinco de Ouro apenas no dia 4 de julho. Dia 4 de julho contra a equipe do Floresta. São 2 partidas fora de casa. Legal? Então essa a classificação da Série C nesse momento. Agora, pra gente finalizar essa jornada esportiva da Grigo, a nossa... Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. A nossa ficha técnica. Campeonato Brasileiro da Série C, 10ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa aqui em Campinas. Guarani 2, Caxias 1. O Guarani do técnico Hélio Cizenando jogou com Kaique França, Rian, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Renan Castro. William Farias, Carlos Eduardo, Isaac e João Paulo. Guilherme Cachoeira e Maranhão. Anotaram os gols do Guarani. Aos 30 do primeiro tempo, Isaac. Isaac é o craque da Grigo hoje. Meteu a bola pro fundo do gol. Aos 46 do segundo tempo, batendo pênalti com estilo, João Paulo colocou aí o Guarani na frente, dando a vitória pro time bugrino. Entraram na equipe do Guarani nesta partida o Cauã Jesus, o Herbert, o Luca, o Rafael e também o Guilherme Parede. Amarelados na equipe bugrina, Maurício Antônio e o William Farias. A equipe do Caxias, do técnico Marcelo Cabo, jogou com Busato, Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício Ribeiro e Roberto. Grigor, Matheus Nunes, Ravanelli, Jonathan Ribeiro, Vitor Feijão e Salatiel. Anotou o gol do Caxias aos 13 minutos do segundo tempo, o Vitor Feijão. Entraram na equipe do Caxias, o Vitor Sá, o João Lucas, também o Breno Santos, o Moraes e o Gaspar. Amarelados na equipe do Caxias, o Busato, o Maurício Ribeiro, o Breno Santos e também o Salatiel. Apitou essa partida Márcio dos Santos Oliveira, auxiliar número 1 Pedro Jorge Santos de Araújo, auxiliar número 2 a Fernanda Félix da Silva, todos de Alagoas. O quarto árbitro foi o Henrique Otto Hengstemann, nome chique, hein? Renda, R$ 89.090 para um público total aqui no Brinco de Ouro de 4.399 torcedores. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Mandar um abraço pro Paulo Marques também. O Paulo Marques tinha falado aqui do Claudinei Corse, né? Que ele falou aqui, aproveitando, deixo aqui a mensagem que conheceu um grande ser humano chamado Claudinei Corse, no auge dos meus 15 anos. Gratidão por tudo, Ney. Abençoado final de semana, amigos da Rádio Grigo. Valeu demais o Paulão, valeu demais Beto Teixeira lá no Canadá, curtiu a nossa jornada esportiva da Grigo, e a todos que através do canal do Grigo, através da Rádio Grigo, através da Rádiosnet, curtiram essa nossa jornada esportiva da Grigo. Agradecendo também os nossos parceiraços, o Clube Concórdia, a Prado Corretora Consórcios e Seguros, a Eletrolar, Abriguar Alimentos, Compistar Informática, Ajuda Síndico, a Alves e Borasca Advocacia e também a Óticas Ferrari. Valeu demais, um ótimo final de semana, que o Brasil comece com o pé direito hoje, ou comece com os dois, né? Porque só com um não consegue, né? Mas essa mania do pé direito só, vamos comer, exatamente. Comece aí com uma vitória nesse rumo ao Hexa. Quem sabe, né? Quem sabe comemoramos aí o Hexa Campeonato. Valeu demais, galera. Até a próxima Jornada Esportiva da Grigo. Abraço. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos.